num oferecimento de Rose Pisos, pisos porcelanatos, pisos vinílicos, pastilhas de vidro Rose Pisos, um show de beleza pro seu lar. Clínica Soul Ortopedia. Acesse clinicasoul.com.br. Massa Boa Alimentos Congelados. Saudade Alimentos. O sabor de fazer bem feito. Peixoto Multimarcas. Só fica a pé quem quer. E Quinino Alimentos. A vida com sabor especial. Está começando mais um programa na Rádio Web Planeta Guarani. Seja muito bem-vindo. Atenção ouvinte, dentro de 5 segundos, mais um show de transmissão. Aumente o volume. Vem aí mais uma jornada esportiva. Começa agora o futebol. Ninguém segura o nosso time. Estamos escalados. É bola. É jogo. É rádio do coração do torcedor. Guarani! Olá, meu amigo Bugrino, muito boa tarde, seja muito bem-vindo mais uma vez. Que legal que você tá aí com a gente, ligadinho na Rádio Web Planeta Guarani. Eu sou Marcos Ortiz. Daqui a pouquinho, bola rolando lá no Brinco de Ouro da Princesa. É jogão de bola do Bugre. Guarani e o seu dilema nessa Série B de Campeonato Brasileiro, né? O Guarani deu uma tropicada aí nas últimas rodadas. Tinha uma boa campanha, uma campanha sólida, estava no G4 e agora na 10ª colocação. O Bugre abre o jogo, né? Na 10ª colocação, precisando vencer para voltar a encostar no G4. Não tem mais nenhuma chance de voltar ao G4 ao final dessa rodada. A melhor posição para o Guarani ao final dessa rodada é a 6ª colocação. Mas para isso precisa vencer. É vencer o time do CRB, CRB que vem na zona do rebaixamento, CRB que estreia hoje o Daniel Paulista. A gente conhece muito bem o Daniel, né? A gente sabe dos conceitos de jogo do Daniel, dos conceitos de trabalho e também da vontade que o Daniel Paulista, por ser ex-treinador do Guarani, tem de vencer o jogo sobre o Guarani hoje, né? Então esse é o contexto, não dá para brincar mais, hein? Hoje não dá para brincar, hoje é jogar sério, é encarar o jogo com a seriedade que a partida exige, porque hoje realmente o Guarani precisa se firmar. E eu vou abrir aqui para você que está aí no YouTube, novidade hoje tem convidado especial na transmissão, então a gente meteu lá um YouTube para ele, né? Convidado especial, merece o de melhor, né? Então deixa eu começar cumprimentando ele aqui, ó, você que está aí no nosso YouTube já está vendo lá a presença dele. Pedro Acorce, meu grande amigo. É estranho te chamar de Pedro Acorce porque eu só te chamo de Pedrinho. Tudo bem, Pedrinho? Bem-vindo, viu? Boa tarde. É um prazer enorme pra gente estar recebendo você aqui numa transmissão da Rádio Planeta Guarani, Pedrinho. Boa tarde, Ortiz. Boa tarde, torcida bugrina. O prazer é meu, né? O prazer é meu de estar aqui com vocês, acompanhar um jogo do Bugrão aí. Será um privilégio. Ô, Pedro, você recém encerrou sua carreira, né? Teve no ano passado uma passagem pelo Monte Azul, jogando a Série A2 do Campeonato Paulista, depois anunciou o fim precoce da sua carreira, pegou todo mundo de surpresa, todo mundo desprevenido. Eu confesso que eu me assustei quando eu soube da sua decisão, mas agora vivendo outros ares, trabalhando em outros meios, a gente conversava aqui em off. O futebol não saiu totalmente da sua vida, né? Parece que você tem algumas ambições futuras no futebol ainda. Ah, não tem como sair de uma vez por todas, né, Ortiz? Eu tenho 20, vou fazer 24, foram Nossa 23 senhora. Anos envolvidos com futebol aí. Então não tem como, eu tenho ambições sim, e vou esperar para ver o que Deus prepara pra gente aí, né? Sempre acompanhando, estudando, não deixando de fazer a nossa parte, vamos ver.
que acontece daqui pra frente. Ô, Fernandão, 24 anos é uma criança. Deixa eu dar boa noite pra ele, boa tarde pra ele com vinheta, né? Pra ele tem vinheta. Fernando Lovato. Fala, meu amigo Fernandão, boa tarde, bem-vindo. Você tá preparado para esse Guarani CRB? E que inveja, hein? 24 anos de idade, rapaz. Nossa Senhora. Boa tarde, Ortiz. Boa tarde ao Pedro Acorce, que tá aqui com a gente. Pode chamar de Pedrinho, ele não gosta, Pedro mas Acorce, aceita. Gente boníssima, cara. Foi uma grande promessa aí que, infelizmente, encerrou a carreira. A gente sabe os problemas aí, mas não dá nada, não. Ele tá aqui hoje com a gente, se Deus quiser. Pé quente, né, Ortiz? Pedrinho, pé quente hoje, vai ter uma vitória do Bugrão. E uma boa tarde também para ele que vem já, o Cleitão aí. É isso aí, daqui a pouquinho a gente fala do jogo. Deixa eu dar boa tarde pro Cleitão, girando os microfones da Rádio Planeta Guarani. Cleiton. Atende a campainha aí, Cleitão. Tudo bem contigo, meu amigo, na bela Floripa? Tá mal ele, viu? Tá lá em Florianópolis, rapaz. E a gente aqui. Fala, Cleitão, tudo bem? Tudo bem, Ortiz? Já com a porta aberta aqui, a porta aberta recém-chegada em Florianópolis. Passei o fim de semana na casa da sogra em Laguna, que é não menos bela do que Florianópolis, e agora a gente vai para esse jogo, Ortiz, que é muita decisão, né? Boa tarde também pro Fernandão, pro Pedro Acorce, seja muito bem-vindo. Até a gente falava em off ali, quem sabe dentro desses planos ele gosta de falar na latinha, né, Ortiz? A gente nunca sabe, então muito bem-vindo e vamos, porque o jogo hoje se tornou fundamental pro Guarani se manter nessa briga, né, Ortiz? Ô, Fernando Lovato, a gente batia um papo aqui antes do jogo, né, e tal, até no preâmbulo aqui, na abertura da transmissão. Ô, Pedrinho, tô te mandando o link aí da transmissão no YouTube, tá? Se você quiser compartilhar com a família lá, pode compartilhar à vontade, pro povo entrar e te ver lá. Se bem que acho que tem gente lá que não aguenta mais te ver também, né? Acho que já estão meio cansados de ficar vendo você o dia inteiro lá, né? Sério? Quem? Ah, não sei, família, aqui em casa tem hora que a minha família não aguenta mais me ver, viu, Fernandão? Ah, a minha também, a minha mulher já até manda vir pra cá, e nem vai olhar no YouTube, no máximo escutar na rádio. Mas a gente fazia um preâmbulo aqui, né, Fernando? O Guarani hoje é um jogo pra vencer e só vencer, né? Não tem outro placar que interessa, é o Guarani jogando em casa contra o CRB, desculpa, o Guarani não tem culpa nenhuma da situação do CRB. Não foi o Guarani quem colocou o CRB nessa situação em que ele está na tabela de classificação, e a única forma de respeitar o CRB é se impondo em campo, jogando seu melhor futebol e vencendo a partida, né, Fernando? Ortiz, e até o Guarani se colocou nessa posição, né, com os últimos 3 empates aí que poderia ter sido vitória. Hoje nós estamos em 10º colocado, e todos os times à nossa frente praticamente ganharam, né? Então a vitória se torna mais importante ainda e vão pegar esse CRB, que no papel tem um bom time, mas vem a mudança de técnico aí, a gente sabe que o Pedro pode até falar melhor isso, e muda um pouquinho o astral do time, mas a gente tem que enfrentar tudo isso, passar por cima, porque a vitória, se a gente quer subir, passa pela vitória de hoje. Ô Pedrinho, explica pra gente aqui, que é mais... pra gente não, pro nosso amigo ouvinte, né, pro Cleitão, que nunca viveu intramuros de futebol e tal. O que acontece com o time de futebol quando ele troca de treinador, Pedro? Porque geralmente vem um pique novo, vem um ânimo novo, né? Você que já esteve lá, já viveu muitas vezes essa expectativa, né? Quantas vezes o Guarani trocava de treinador, o Pedro falava, agora é minha vez, agora vai, e não ia, Pedrinho. O que acontece com um time que ele muda completamente? Prova disso é o Juventude. O Juventude ontem ganhou de novo e já ultrapassou o Guarani na classificação. Sim. Com o Thiago Carpini, que a gente conhece bem, né, Pedrinho? Sim. Quando o clube muda o treinador, o atleta que tá jogando tem que se firmar, né? O treinador vem com ideias novas, o atleta que tá dentro de campo, é titular, ele tem que se firmar. E o atleta que não tá tendo muitas oportunidades é uma baita de uma oportunidade para ele também mostrar alguma coisa ali e ter uma sequência de jogos interessante no campeonato, né? Então, com a mudança de treinador, as incertezas, as dúvidas, aquele ponto de interrogação na cabeça de todo mundo, e com certeza um astral novo aí e uma energia nova pro CRB chegar hoje contra o Guarani. Quem é que dizia, Cleitão, que zero a poupança lá? É o Chamusca, né? Que falava que todo mundo ficava com saldo zero, Cleitão, na troca de treinador, é isso? É isso, exatamente. Ele falava que a cada jogo o jogador ia acumulando saldo ou débito, né? E aí, como ele estava chegando, estava todo mundo com o saldo zerado. Pois é, mas é isso, rapaz. E assim, o Cleiton nessa semana, Pedro, ele falava assim, num comentário, né, na nossa programação semanal, ele falava, eu não sei se é melhor para o Guarani enfrentar o CRB do Humberto Louser
ou o CRB do Daniel Paulista. Eu, sem sombra de dúvida, cravei. Eu preferi enfrentar o do Humberto Loser, porque aquele vinha em crise. Exato. Já o CRB do Daniel Paulista é uma conta zerada. A gente não sabe o que vem pela frente, né, Pedro? Exatamente. E são dois bons treinadores, né? Tive a oportunidade de trabalhar com os dois. Humberto Loser, tive a oportunidade de trabalhar com ele antes do Guarani, também no Guarani. Você trabalhou com ele na base do Paulista, né? Na base do Paulista de Jundiaí. Contando direito essa história, naquele ano que o Paulista chegou à semifinal da Copa São Paulo e foi eliminado porque tinha um jogador com idade adulterada, você estava na base do Paulista. Exatamente, né? Ele era o nosso treinador na base do Paulista de Jundiaí. Chegamos na final da Copa São Paulo, mas não pudemos jogar por esse caso aí. Então você 2 vezes ficou na semifinal da Copa São Paulo, uma pelo Paulista e outra pelo Guarani, né? 2 vezes na semifinal da Copa São Paulo. Faltou pouquinho, né? Pra pegar a medalha, eu só queria pegar uma medalha aqui. Mas são 2 grandes treinadores mesmo, Humberto Loser, Daniel Paulista. O Daniel amadureceu. O Daniel hoje já é diferente do Daniel que a gente conheceu no Guarani. Né? Eu costumava dizer que o Daniel era um treinador muito apegado a um sistema de jogo, que era o 4-3-3. O Daniel dificilmente mudava. Você não viu o Daniel Paulista fazer uma mudança para segurar o time, para reforçar a marcação. Não via. E se visse, você entraria, né? Porque quantas vezes você estava ali esperando a sua chance, a gente viajando, e o Daniel nem olhava para o banco para fazer uma mudança, para dar uma segurada no resultado. Isso nos custou alguns bons resultados, inclusive. É verdade. E hoje o Daniel já não. Hoje o Daniel Paulista já é um treinador mais adepto à mudança tática durante o jogo. E ele às vezes acaba até exagerando nesse amadurecimento dele, porque às vezes ele recua demais o time e chama o adversário para cima. Né? Então vamos torcer para o Daniel Paulista hoje não ter que fazer uma mudança dessas, porque significa que ele está em vantagem no jogo, né? E que a gente consiga fazer um jogo de imposição, né, Pedrinho? Falando da sua posição, Matheus Barbosa está lá como primeiro volante, Matheus Bueno como segundo volante. Matheus Bueno é um meia, né, que virou o segundo volante. Matheus Barbosa, pra gente, aqui a gente costuma dizer que ele não tem muita característica de primeiro volante. Pra gente ele é mais um segundo volante, que sabe marcar. Então é uma dupla de volantes mais leve, mais solta, que consegue produzir um futebol mais vertical, né, Pedro? Você não acha legal isso? Sim, eu gosto bastante da dupla de volantes. Gosto muito do estilo de jogo do Matheus Barbosa também. É um cara que chuta de fora da área também, né? Bate bem na bola. Pedro também chutava, né? Chutava. Não com tanta qualidade quanto o Matheus Barbosa, mas chutava também. E eu gosto dessa dupla de volante. Acredito que pode alimentar bem o Regis, né? E vamos ver como que eles se comportam hoje na volta do Matheus Barbosa aí. Eu me lembro quando eu saí do Guarani, Fernandão, eu gostava tanto do Pedrinho, né? Eu queria tanto ver o Pedrinho jogando, que o Guarani teve um problema com zagueiros, né? Tava faltando zagueiro no time e tal, né? E eu liguei pro Daniel. O Daniel atendeu, fala, senhor Ortiz. Falei, Daniel, já tava fora do Guarani já, hein? Falei, Daniel, só tô te ligando pra avisar que o Pedro Acorce também joga como zagueiro, viu? Tá brincando, senhor Ortiz? Falei, não, ele joga como zagueiro. E ele te levou pro banco, viu? Naquela rodada, como opção pra zaga. Eu falei, agora vai, né? Quem sabe como zagueiro vai. E não foi, Pedrinho. Era os planos de Deus, né? Nós fomos longe, nós viajamos bastante, né, Pedro? Saudade daquelas viagens, né? A Série B é gostosa, né? Eu comia toda a sobremesa, você comia pouco, né? Tinha que comer pouquinho, só o macarrão e o purê, né, Ortiz? Sobremesa deixava para depois do jogo. Ai. Cleitão, você tá com o Guarani na ponta da pedra aí, Cleitão? Na ponta da pedra, Ortiz. Então, se o nosso glorioso salve treinador, torcedor Bruno Pivetti definiu... Cleiton Vendemiato traz pra gente a escalação do Bugre. Manda bala, Cleiton. O Guarani, definido e escalado pelo técnico Bruno Pivetti, vai a campo para enfrentar o CRB com 25, Tony no gol. Número 13 na lateral direita, Diogo Matheus. A dupla de zaga, 12, o capitão Alan Santos. 3 para Lucão e na lateral esquerda, o camisa número 15. O meio de campo com 5, Matheus Barbosa. 18 para Matheus Bueno. 78 para Regis e 29 para Isaac. O ataque do Bugre com 17, Bruno José e camisa 11 para Derek. Repita, Cleitão, Guarani. Repeteco do Bugre, 25 Tony, 13 Diogo Matheus, 12 Alan Santos, 3 Lucão e na lateral esquerda camisa 15, 5 para Matheus Barbosa, 18 para Matheus Bueno, 78 para Regis e 29 para Isaac, 17 é Bruno José e camisa 11 para Derek. E no banco de reservas, Cleitão, se o Guarani e o Pivetti quiser mudar para a gente massacrar o CRB, com quem é que tem no banco?
à disposição do técnico Bruno Pivetti, camisa 1, Pegorari. 4, o zagueiro Valber. 14, o volante Ivan Alvarinho. 6, perdeu posição, é o Mike, lateral esquerdo. 30, opção para lateral direita, é o Ian. 28 para Bernardo. 21 para Lucas Araújo. 23 para o Anderson. 19, João Vitor. 27 para Bruninho. 20 para Lucas Silva. E camisa 7 é Neilton. Ô, Cleitão, repita o banco do Guarani aí pra gente ver quem que tem pra substituir. Vamos lá, o repeteco do Bugre no banco de reservas. 1, Pegorari. 4 pro Valber, 14 Ivan Alvarinho, 6 o lateral esquerdo Mike, 30 o jovem das categorias de base Ian para lateral direita, 28 Bernardo, 21 Lucas Araújo, 23 para o Anderson, 19 João Vitor, 27 Bruninho, 20 é Lucas Silva e camisa 7 Neilton. Esse é o banco do Bugrão. Esse é o banco do Guarani, Guarani escalado, olha lá, Bruno Pivetti descendo do busão, lá nas imagens recuperadas do canal Premiere. A gente vai aguardar aquela entrevistinha de beira de gramado, né? Entrevista que ele dá na chegada da delegação, vamos ver. Quantas vezes o Ortiz tinha que levar o treinador pra entrevista, rapaz? Essa reportaiada é chata, viu, Pedrinho? Chegava lá no estádio, o repórter já vinha. Cadê o treinador? Cadê? Eu nem tinha dado tempo de chegar e descer a mochila ainda. Tá nada. Louco? Sério? Água. E o Ortiz tomava água. O Ortiz não tinha tempo nem pra respirar nessas viagens do Guarani. Pelo amor de Deus. Vivia no quarto, Fernandão, trancado. Tá louco, Ortiz. Eu já cheguei lá no clube umas 9h30, o Ortiz tava trabalhando ainda. Fiquei até umas 11h30 com ele lá. Se eu saísse de lá 11h30 da noite, eu tava feliz da vida, rapaz. Vamos aguardar. Mas, Fernando, como já esperado, né? O Mike fora do jogo, Bruno Mendes fora do jogo também. São 2 baixas, né? 2 titulares absolutos do time do Guarani nesse momento. Vamos fazer falta, Fernandão? O número 15, no Ortiz entra, a gente até pedia já ele como titular. Mas o Mike vinha bem, vinha em crescimento. Mas ele deu uma caída boa, então, né, Fernando? E o Mike vinha em crescimento também, né, Ortiz? Ele vinha crescendo, o seu futebol ali pela esquerda vinha melhorando, tá começando a atacar um pouquinho melhor, defendendo bem. E o Bruno Mendes é o artilheiro do time junto com o Derek. É bom esse revezamento de centroavante, né, Ortiz? Não traz a responsabilidade para um só. Eles dividem a responsabilidade do gol, é importante. Agora, ele não tá nem no banco, né, o Bruno Mendes hoje. Hoje a gente, aliás, não temos nenhuma opção de centroavante mesmo ali. Nem o Crisman. Nem o Crisman tá no banco. Então, essa vai ser uma dificuldade do Guarani nesse caso, o Derek cansar alguma coisa, né, Ortiz? Mas eu acho que o Guarani tá bem escalado. Como o Pedro falou, acho que o Matheus Barbosa e o Matheus Bueno traz uma tranquilidade. Olha lá, vamos ouvir o Pivetti. De opções, né, principalmente para a vertente estratégica do jogo, isso é de fundamental importância. E nós sabemos da qualidade do nosso elenco, mas temos a consciência que temos um elenco enxuto, né? Não temos tantos jogadores assim à disposição nas diferentes funções do campo. É por isso que, por vezes, para nós é muito importante que um jogador faça mais de uma função no campo de jogo. Nós temos jogadores com essa característica e isso acaba sendo uma vantagem competitiva para nós. Aí o Bruno Pivetti falando das ausências, do elenco enxuto do Guarani Futebol Clube. Pode concluir rapidamente, Fernando. Não, e acho que a grande salvação ou a esperança do Guarani é o meio campo, né, com o Matheus Barbosa e o Matheus Bueno, que faça um bom jogo, leve essa bola pro Regis e aí o ataque possa definir. E também a zaga, né, Ortiz? Então parar de tomar gol, porque o ataque a gente sabe o que faz. Olha, aquele que não conhece a Rádio Web Planeta Guarani vai sofrer hoje, hein? Hoje a narração é: olha o chute! Nossa senhora, hoje é dia. Deus do céu. Pedrinho, e aí, essa escalação do Guarani com essas alterações, sua expectativa aí pra esse jogo? Eu tenho uma boa expectativa pro jogo de hoje, viu, Ortiz? Eu acredito que o Guarani jogando em casa pode romper esse ciclo de 3 empates consecutivos aí. Acredito que tem tudo para ser um jogo de mais de um gol da equipe do Guarani e torcer aí pra parte defensiva do Guarani fazer uma boa atuação aí para torcer muito também para esse cara que a câmera tá mostrando agora, que a gente conhece o potencial dele, né, o Regis. Esse cara tem que estar iluminado, né, Pedro? Esse cara joga muita bola, né? O Regis indiscutivelmente tem um talento nato pro futebol, né? Ele, em plenas condições, é um cara que desequilibra qualquer partida. Ele é diferenciado, né? Ele é diferenciado demais, pensa
antes de qualquer Chato pra dedéu também. Chato, extremamente competitivo, o que é bom, né? Não pro gosta atleta. de perder nem Não eu gosta de falo perder. aqui, ele não gosta de Meu perder Deus nem do o céu. cara ou coroa ali no meio de campo. É chato. E no futimezinho lá do vestiário. Meu Deus do céu. Brigava muito? Brigava, era muito chato, mas é uma vantagem competitiva, É bom, assim, é para um bom. atleta de alto nível, né? Competitivo pra caramba e diferenciado com a bola no pé, indiscutivelmente. Torcer muito pra ele encaixar o jogo. Cleitão, tá animado com essa mudança aí? E depois do Cleitão, o Fernandão vem trazendo o adversário do Bugre, o CRB do Daniel Paulista, hein? Olha, Ortiz, me agrada a formação do Guarani, né? A gente tem ali, pelo que vem no descritivo, um 4-3-3, mas acho que o Guarani vai num 4-4-2, o Isaac 4-4-2. deve fazer ali o suporte pro Regis no meio campo, e me agrada principalmente a gente ver de novo essa dupla de volantes, né? O Matheus Barbosa com o Matheus Bueno, porque isso faz com que o Matheus Bueno possa ser vertical, coisa que ele não conseguiu ser contra o Tombense. Então, pra mim, uma boa escalação. Vamos ver o camisa 15 como é que entra, né, Ortiz? Ele entrava muito bem, depois teve uma queda no seu rendimento, torcer para que ele entre colaborando bastante ali pelo lado esquerdo. É, isso aí, ó, Fernando, vai começar a pintura da arquibancada lá da cabeceira principal, porque já apagaram os números, viu, Fernandão? Então vai começar a pintura lá. Fernando Lovato, pra gente não perder tempo, tá com o CRB do Daniel Paulista aí, Fernandão? Sim, Ortiz, tá aqui já na tela. Então traz pra gente aí na ponta da tela o CRB do técnico Daniel Paulista. E o CRB vai subir no gramado Brinco de Ouro pra tomar um pau do Guarani, Ortiz, com o número 12, Diogo Silva. E eles jogam com 3 zagueiros, em número 4, Fábio Alemão, 14, Anderson Conceição, capitão do time, e 23, Simon. No meio campo, com o número 2, Matheus Ribeiro, 33, Lucas Lima, 8, Juninho, 18, João Paulo, ex-glu-glu-glu-glu-glu, e meia dúzia, Guilherme Romão. No ataque, 11 para Renato e 77 para Rômulo. Repita. Repetindo, Diogo Que Silva. pique só pra dar o repita, hein? Diogo Silva. E aí jogar com 3 zagueiros, Fábio Alemão, Anderson Conceição e Simon. No meio campo, Matheus Ribeiro, Lucas Lima, Juninho, João Paulo e Guilherme Romão. E no ataque, Renato e Rômulo. E no banco de reservas, quem é que o Daniel Paulista tem à sua disposição pra atrapalhar mais ainda o time do CRB? Tomara que quem entra, ele entre mal, né, Ortiz? Do camisa 1, Vitor Caetano. Número 3, Gum. Olha ele no banco, hein? 10, Rafael Longini também no banco. 17, David Brown. Não é Brown do Mano Brown, é Brown com A. Meu Deus, é cada nome que eu vou falar, viu? 21 para Everson. 22 para Anderson Leite. 26 para Edmar. 28, Christian Eto'o. Christian Eto'o, Ortiz. Olha só quem tem no time do CRB. 32, Hereda. 78, Riquelme. E 98, Falcão Ortiz. Só artista no banco de reserva. É, e você tá reclamando aí? O Eto'o jogou contigo, né, Pedrinho? Lá no Monte Azul, O né? Eto'o e o Falcão. Os dois? O Eto'o e o Falcão. O Olha. Eto'o no Monte Azul e o Lucas Falcão no Paulista de Jundiaí. E o Longini jogou contigo no Guarani também? Você Longini chegou no a jogar, Guarani. né? Longini no Guarani e o Anselmo Ramon que não veio no Guarani também. Graças a Deus, Anselmo Ramon não veio, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Acho que tinha um jogador perigoso nesse ataque do CRB aí, era o Anselmo Ramon, né? Daniel Paulista com 3 zagueiros, Fernandão, mostra mais uma vez o amadurecimento dele, porque no Guarani era uma nota só, era 4-3-3, 4-3-3, 4-3-3, né? E pra mudar num 4-4-2 era um sufoco, né, Ortiz? E ver a evolução dele, ele não joga num jeito só. Com 3 zagueiros pra mim pesados. O Anderson Conceição é bom zagueiro, mas já é de idade ali, já tá no final da carreira. O que você tem contra o cara mais velho? Nada, Fernando? eu só tenho que participar com a velocidade contra ele, que ele não tem tanta velocidade assim. E tem o João Paulo, né, Ortiz? Esse Glugu é bom jogador. E os dois atacantes dele, o Renato e o Rômulo, são 2 atacantes que fizeram sucesso no Avaí. Eles jogaram juntos no Avaí, acho que em Série A, se eu não me engano, Série B. Foram muito bem, são 2 jogadores rápidos que sabem marcar gol. A gente precisa tomar muito cuidado com esses 2. Olha lá, a gente vendo a tabela de classificação agora, né? O Guarani ocupando a 10ª colocação. É uma colocação muito pequena para um time que começou tão bem na competição, né, Cleiton Vendimento? É verdade, Ortiz. E aí a gente vê o quanto o empate não faz você progredir na tabela. O Guarani tá 3 jogos sem perder, mas o empate te segura demais e aí permite que essa vantagem que a gente tá vendo momentânea aconteça, né? Sabe, Pedro, no programa de ontem eu até falava o seguinte, eu chego a ter dúvidas, é lógico, o empate te traz um ponto, né? Parece loucura o que eu vou falar agora.
Mas eu chego a duvidar se o melhor resultado negativo que você pode ter é um empate ou uma derrota. Porque no empate, muitas vezes, você pode se acomodar com o fato de ter conseguido um ponto. Na derrota, não. Você sabe que você não conseguiu nada, que você vai ter que evoluir muito mais, né? Eu não sei o que é melhor nesse momento pra gente pensar, Pedrinho. Se é melhor para o crescimento do Guarani, né? Ter vindo de derrota ou vir de empate, onde pode dar aquela acomodadinha, né, Pedrinho? O empate às vezes não tem um peso tão grande, né? E no psicológico do atleta, às vezes pode fantasiar mesmo assim. Mas acredito que hoje uma vitória tem que ser indiscutível, né? O Pep Guardiola diz que num campeonato de pontos corridos, as 10 primeiras rodadas e as 8 últimas rodadas são as que definem o campeonato, se define né? o campeonato. Então, exatamente. Hoje é um jogo importantíssimo aí pro Bugrão. Olha lá, a gente conhece o Regis, essa hora que deve estar falando assim, negado, é o seguinte, cada um faz o seu ali, confia no companheiro, vai até o fim, vamos jogar, vamos ganhar esse negócio de qualquer jeito, hoje tem que dar nós aqui. É mais ou menos isso que ele falou lá e depois veio 1, 2, 3 Guarani, Fernandão. Sempre assim, né, Ortiz? É 1, 2, 3 Guarani, mas os titulares ali subiram com uma cara meio de bravo, meio de poucos amigos, Ortiz. E eu não chamei ninguém pro WhatsApp, vem pro WhatsApp, meu amigo. 19 99 518 6483. Repita. 19 99 518 6483. Solta a voz, Bugrino. Solta a voz, Bugrino. No momento em que os dois times já sobem ao gramado, esperam para entrar de mãozinhas dadas, o CRB carregando uma faixa lá, né? Aniversário do CRB, né, Fernanda? Sei lá, pra sempre Toroca, Ortiz. Deve ser algum jogador alguém que de morreu. lá, né? Alguém que morreu. Nasceu em 33, morreu em 2023, né? Bastante, hein? Mas que Deus o tenha em bom lugar e que hoje o futebol do CRB seja sepultado também dentro de campo pelo Guarani. E vamos que vamos. A criançada lá, é bonita essa imagem. Adoro ver criança no estádio. Isso. Adoro. Fala, Coitão. Quando você quiser a escala da arbitragem. Então, pera aí. Passa agora, Coitão, pra eu soltar o merchan dos nossos patrocinadores. Apita o jogo, Afro Rocha de Carvalho Filho. Assistente número 1, Luiz Felipe Gonçalves Correia. Assistente número 2, Schumacher Marques Gomes. É um trio paraibano. O quarto árbitro é o paulista Gustavo Orlando de Souza, assessorado por Carlos Augusto Nogueira Júnior, também paulista. E o árbitro de vídeo, Ortiz, meu Deus, Jean-Pierre Gonçalves Lima, com o seu auxiliar José Eduardo Causa, ambos do Rio Grande do Sul. Eu espero que não seja um VAR Velozes e Furiosos, né, Fernandão? Eu também acho, Ortiz. Ele que é sósia do Toretto lá, pelo amor de Deus. E que se for pra roubar, que roube a favor do Guarani. Que hoje ele seja no máximo aí um vinho etanol, né, o Pedrinho? Vinho etanol, nada de diesel, né? Nada de... Não, querosene explode muito mais do que diesel, viu, Fernandão? Que seja um etanolzinho aí, bem baratinho, né, popular. Chama atenção, Coitão, nesse começo aqui de transmissão. Pouco público no brinco, viu, Coitão? Uma desgraça. Muito isso. pouco. Verdade, Ortiz, a gente tá vendo ali uma panorâmica do estádio, realmente um público bastante baixo. O pessoal não tava empolgado enquanto o Guarani tava na boa fase. Agora parece que o pessoal ainda tá pagando pra ver, né, Ortiz? Então, e aqui na Rádio Web Planeta Guarani a torcida sempre faz barulho, quer ver? Solta a voz, torcida Bugrino. Aqui tem fundo, vamos que vamos. Como sempre, no oferecimento dos nossos patrocinadores. Rose Pisos, pisos porcelanatos, pisos vinílicos laminados, pastilhas de vidros. Rose Pisos, um show de beleza pro seu lar. Massa Boa Alimentos Congelados, salgados, pão de queijo. Fale já com o Roger pelo WhatsApp 19 99758 3686, representante exclusivo Massa Boa para Campinas e região. Clínica Soul, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasoul.com.br. Quinino Alimentos, a vida com sabor especial. Fale já com Roger ou Noel, representantes Quinino Alimentos para Campinas e região. O WhatsApp é 19 99758 3686. Que figura, tem mais patrocinador, mas olha que figuraça, rapaz, de óculos escuros, Fernandão, que perna. Sensacional, né, Ortiz? Quando eu entrava com os jogadores, eu concentrava igual os jogadores e ficava bravo, Ortiz.
Peixoto Multimarcas, seminovos e usados com garantia de motor, câmbio e procedência. Precisa financiar? Score baixo? Fale com o Max no WhatsApp 19 995374992. Só fica a pé quem quer. Saudade Alimentos, o sabor de fazer bem feito. Representante exclusivo para Campinas e região, fale com Roger. Piracicaba, Americana e região, fale com o Newton ou Evandro no WhatsApp 19997583686. Um grande abraço a todos eles, patrocinadores da Rádio Web Planeta Guarani, patrocinadores dessa transmissão, se Deus quiser, de vitória do Bugre. Vamos pra cima, Guarani, vamos pra cima. Boa tarde, meu amigo Marco Gomes. Partiu, vamos pro Brinco de Ouro, vamos pra cima, abraço. E depois ele manda um áudio. Fala, Ortiz, boa tarde. E aí, Ortiz, uma previsão que você tem para público hoje? Movimentação boa lá fora, eu acho que 4.000, 4.000 e pouco. Cara, hoje é um jogo decisivo, hein? Depois nós vamos ter 2 jogos fora, né? Duro, e depois 2 jogos em casa, duro também. Aí vai ser a prova de fogo, né? Mas vamos fazer primeiro hoje, né? Vai dar tudo certo. Abraço, bom trabalho para vocês. Até mais. Valeu, Marcão. Bom, ele diz aí que tem muita gente lá fora. Pelo que a gente vê aí, a previsão é pequena, né, Cleitão? Pelo que nós estamos vendo pela TV aqui, a previsão de público é baixa, né? É baixo, Ortiz, infelizmente, né? Infelizmente. A gente tá assim, pouco público e bastante espaçado, né? Exatamente. Esse negócio de levar a torcida organizada pra cabeceira atrapalhou bastante também, né, Pedrinho? Era muito mais gostoso ver os caras no tobogã lá do que ver escondido na cabeceira hoje. Ah, né? com certeza, pro atleta que olha lá e vê a torcida gritando, pulando, é diferente. Ô Pedro, eu sempre falo aqui o seguinte, né? O nego fala assim, torcedor não ganha jogo. Claro que o torcedor não ganha jogo porque ele não chuta a bola, né? Ele não defende, ele não tira um gol do adversário, nem nada. Mas o torcedor tem influência direta no resultado de jogo, não tem não, Pedro? Sem dúvidas nenhuma, é um jogador a mais. Jogar com a torcida apoiando é muito melhor, né, Pedro? Sem dúvida nenhuma, ainda mais num jogo 3:30 da tarde, difícil, já com o psicológico pesado, tal, calor, quente, uma torcida apoiando, empurrando, com certeza faz toda a diferença. Tá vendo, meu amigo? É a sua importância aí, pô. Tem que carregar o Guarani pro acesso, gente. Vambora, vamos pro brinco, negada. Dá tempo ainda, né, Fernando? Se for agora, chega lá com 20 minutos do primeiro tempo, né? Vai perder uns 3 gols do Guarani, né, Ortiz? Mas vê o resto, né? Vai ser uns 6 hoje. A mulher já foi, hein? A mulher nem esperou vocês chegarem hoje, hein? Olha o Edu Boca, olha lá o Daniel Paulista. O Gumex é o mesmo, né? O gel do cabelo é o mesmo, olha lá. Tá com um branquinho novo lá o Daniel, hein? Edu Boca, boa tarde, senhores. Bem-vindo a Corse. O Guarani precisa de marcação e constância nos 2 tempos. Avante, meu bugre. Mas infelizmente o Pedro não vai entrar pra marcar, né, Pedrinho? Podia ser uma boa, hein? Ia ser legal, hein? Lembrar os velhos tempos de Brinco de Ouro aí. Parabéns também, Brinco de Ouro, né? 70 anos. 70 anos, coisa boa demais. 70 anos. Nós fizemos um programa aqui de 3 horas e meia de duração falando dos 70 anos do Brinco de Ouro com os 2 historiadores do Guarani, viu, Pedrinho? Brinco de Ouro. Foi na quarta, né? Na quarta-feira. Foi sensacional o programa, viu? Muito legal. Merece muito legal, muito legal. Ô Beto, olá Planeta, que vem uma vitória e mais, Ortiz, com equilíbrio técnico, tático e físico e psicológico, mas tem que ter raça nos 2 tempos, abraço, tem que ter vontade, né? Tá representando uma grande camisa, uma camisa que se não vencer esta partida de hoje, vai ver o seu objetivo muito mais distante. O Guarani precisa da vitória, vencendo o jogo. Ele volta a ficar 2 pontos apenas atrás do 4º colocado e vai para a 6ª posição, né, Beto? Acho que motivação maior que essa não pode ter para um jogo de futebol, né? Vambora, vamos torcer, tá quase tudo pronto lá, hein? E vai ter lá aquele negócio lá do Minuto de Silêncio em protesto dos atletas, né? Os atletas estão protestando por conta da Lei Geral do Esporte, né, Pedro? Aquela cláusula lá que diminui o pagamento de multa rescisória, né, do atleta. Hoje o clube, para rescindir, tem que pagar 100% do salário restante do atleta. A lei do esporte, a Lei Geral do Esporte que está em tramitação, prevê que isso caia para 50%. Esse é o protesto dos jogadores ali no começo do jogo, viu? É um protesto que agrada aos jogadores, mas desagrada aos clubes. Por isso que eles põem a mão na boca ali, porque eles não podem falar do tema proibidos pelos clubes, viu? Entendi. Seu Valdir Montanhé, boa tarde, já tô indo pro brinco, então, já tô no brinco, então tosse por nós aí, seu Valdir, um abraço. A Lucilene, boa tarde, amigos, e boa transmissão, tamo no brinco hoje, só a vitória interessa, vambora, Lucilene, bom jogo. Tudo pronto lá, minuto de silêncio sendo respeitado no Brincão de Ouro da Princesa.
Daqui a pouquinho o árbitro vai trilhar o apito e a gente continua pagando daqui a pouquinho o restante das mensagens aqui na Rádio Web Planeta Guarani. Fiquem tranquilos, todos irão pro ar. E os do YouTube também, mas a nossa preferência é o WhatsApp, tá, pessoal? 19-99518-6483. É por aqui que você fala preferencialmente com a gente, tá? Tudo pronto lá, a saída de bola pertence ao Guarani. Trilha o apito, árbitro, bola rolando no brinco de ouro da princesa. O Bugre já toca a bola lá no seu campo de defesa. Como joga o Guarani, Cleitão? Guarani jogando com o seu uniforme tradicional, camisas verdes, calções brancos, meiões verdes e atacando pro lado esquerdo, no gol do placar eletrônico. É lá que nós vamos meter gol logo de cara, logo no comecinho do jogo, ó. Vem partindo o Bugre pro campo de ataque, Diogo Matheus domina, prende a bola, recomeça com o Matheus Barbosa, lá do direito, o campo de ataque do Guarani, pequeno recuo dele, domina Matheus Bueno, bola pra trás, Matheus Bueno deu uma enderçada agora, viu, Fernandão? Sai jogando com o Lucão aqui na esquerda, Lucão passa o pé na bola, devolve ela pro Alan Santos inverte jogada na direita agora, Bruno José domina o Carequinha, toca mais atrás, recomeça o Bugre, Matheus Barbosa para Diogo Matheus, eu tô conseguindo enxergar tudo aqui hoje, Fernandão, que beleza! Hoje não tá precisando da luz, né, artificial, aquela luz natural tá tranquilo. Oh, que beleza, rapaz, como fez bem puxar essa mesa perto da TV, né? Agora, viu? Puxa vida, que maravilha. Diogo Matheus recebe, leva o Guarani pro campo de ataque, passa o pé sobre a bola, toca mais atrás, recomeça com o Matheus Barbosa, bola rolada pro Matheus Bueno, recua, Matheus Bueno tá o Wenderson demais pro meu gosto, Cleitão. Verdade, tá naquela ainda, né, de pegar a bola e tocar pra trás. Olha o Bugre. Vinha chegando o Bugre, o Regis não consegue o domínio, afasta a defesa do CRB, o Guarani recupera a bola com o Matheus Bueno, toca pra trás, ai, o Alan Santos brigou pela bola, conseguiu, deu certo, domina Matheus Barbosa, faz o passe pro Derek, briga com a marcação, toca mais atrás, recomeça, põe calma nessa jogada, Guarani. Põe calma, trabalha essa bola, Lucão recebe na esquerda, já passa pro campo de ataque, passe pro Isaac domina lado esquerdo, campo de ataque do Guarani, toca curtinha pro Matheus Bueno, recebe de volta o Isaac, prende bola ali pelo lado esquerdo, vai esperando o posicionamento dos seus companheiros, ninguém abre, ele devolve a bola pro Matheus Bueno, sai jogando com o Lucão recuado, Matheus Barbosa, Matheus Barbosa foi sair jogando agora, deu uma escorregada, rapaz, tem que trocar a trava da chuteira. Abre bola pro Regis no lado direito, o time do Guarani, Regis domina, prende a bola, cadencia o jogo, recomeça, Guarani cadenciando demais, Fernando, aquele ímpeto inicial dessa vez não acompanhou o Guarani no começo da partida não, hein? Olha, Ortiz, o CRB ao contrário do que eu pensava, tá numa retranca absurda ali, vai jogar por uma bola realmente, eu não tinha visto isso do Daniel Paulista aqui no Guarani não, mas é um meio novo do CRB jogar. Agora ele precisa de velocidade, jogar individual pra tentar quebrar as linhas. Até pelo sistema de jogo, né, Pedrinho? Quando ele mete 3 zagueiros, ele dá claramente a sua plataforma de jogo pro Guarani, né? Faz o gol aí, porque eu tô satisfeito por enquanto, né? Acredito que ele quer conhecer o time que ele tem nas mãos primeiro, né? E aí depois tentar alguma coisa diferente. O Guarani chegando, a boa enfiada de bola ali pro Bruno José, corta a zaga do CRB, mete pra fora, arremesso manual pro Guarani, lado direito, perto do bico da grande área. Já cobrado, Diogo Matheus toca a bola pro Bruno José, recebe de volta Diogo Matheus, cruzamento pra grande área, Derek ajeitou pro Regis, domina Regis, apanhou da bola o Regis, rapaz. Ô, Cleitão, que fase do Regis, Cleitão, meu Deus do céu. Não conseguiu o domínio, né, Ortiz? A bola acabou sobrando pra ele ali dentro da grande área, tentou fazer a finta, ela escapou, facilitou pra zaga do CRB que chegou afastando o perigo. Em outro momento, essa bola tava lá no fundo do gol, Fernandão. Impressionante a fase técnica dele, né, Ortiz? Mas ele reclama que a bola tava quicando ali também. Ele faz o sinal com a mão ali. Não deu pra dominar direito, porque se ele domina, ele faz o gol. Mas num gramado desse, hein, Pedrinho? Tá lindo o gramado, hein, Pedro? Tá bonito, hein? Tá bonito, marcadinho. Pelo visto também tá molhadinho. É bom pro atleta. A bola fica mais rápida, né? A bola ganha mais velocidade com essa grama molhada, né? Exato, é bom pro time que mantém a posse de bola, tocar bem a bola, ajuda, né? Recomeça o Guarani lá no campo de defesa, a bola chega pro Alan Santos na direita, sai jogando com o Diogo Matheus, rompe a linha demarcatória no meio de campo, o Diogo Matheus levanta a cabeça, tem Bruno José aberto, o Bruno pede a bola, o Diogo não toca, cruzamento direto pra grande área, a bola desvia e sai, escanteio pro Guarani, Cleitão. Primeira tentativa mais forte ali pelo lado direito, o Diogo Matheus tentou o cruzamento, resvalou no sistema defensivo do CRB, saiu pela linha de fundo, próprio Diogo Matheus vai pra bola. Escanteio pro Guarani lá na direita, né, Fernando? Diogo Matheus posicionado ali. Diogo Matheus pra bater o escanteio ali com a perna direita, Ortiz. Se Deus quiser, na cabeça de um Bugrine vai ser gol.
É isso aí, capricha, Diogo, capricha. Vamos, Bugrão, tá na hora do gol, tá na hora do primeiro gol, vamos lá. Diogo Matheus, 4 minutos e 45 de jogo, é primeiro tempo, autorizado pelo árbitro, partiu a cobrança, a bola sai na entrada da pequena área, Lucas de cabeça, olha o desvio do Alan Santos, defendeu Diogo Silva, como é que pode, Fernando? Que bola, Ortiz, cruzada na cabeça do Lucão ali, que colocou no segundo pau, o Guarani chegou, e o goleiro com os pés, o Derek ali tentou, não foi nem o Derek, foi o Alan Santos, e o goleiro tirou na ponta do pé, na linha do gol, Ortiz, inacreditável. O cara não ouve o narrador dele, né, Pedrinho? Eu narrei Alan Santos, não narrei Pedro Acorce? Não, Alan Santos, é verdade. Tá vendo só? Mas é um gol imperdível, hein, Pedrinho? Uma bela defesa do goleiro, mas é uma chance que tem que fazer, né, Pedro? Acabou chutando em cima do goleiro ali, foi meio que pegou no susto, né, mas abriu o jogo já com 1-0. Olha o gol, olha o gol. Nossa, o goleiro entregou a bola no pé do Derek, ele não conseguiu tocar pro fundo do gol dentro da pequena área. Vai ao desespero, Derek. Cleiton Vendemiato, o que é isso, Cleitão? Ortiz, e a gente sabe que o Diogo Silva, olha o CRB, depois eu completo. CRB chegando pela direita, cruzamento, afasta Lucão pro Guarani, o camisa 15 tira a bola de dentro da grande área, sai jogando com o Isaac tenta o passe pro Matheus Bueno, forçado demais o passe, alivia o lateral esquerdo do Bugre hoje, Diego Porfírio, né? Vamos falar o nome dele, vai, já que tá jogando, né, Fernandão? Temos que falar, né? Vai, agora já foi, né, já tá jogando, vambora. Já que lá tá, que lateje, né? Vambora, né? Vem Guarani, né? Falta pro Bugre lá no campo de ataque, lado esquerdo, mas Cleitão, Pedro, duas chances seguidas perdidas pelo Guarani, Pedrinho, pelo amor de Deus. 2 chances seguidas, mas é bom que o CRB já sente, né? O Guarani começa a impor, mais pelo lado do Diogo Matheus ali, e vamos ver. Vem Guarani de novo, Bruno José toca a bola pro Matheus Barbosa, tentou o passe forçado demais, a bola sai lateral pro CRB, olha a falha do goleiro, ele sai jogando com o zagueiro, recebe a bola de volta dentro da pequena área, lá, na hora que ele vai bater, ele chuta em cima do Derek, rapaz, e a bola volta nele ainda, Fernandão, o Derek foi ao desespero, levou a mão na cabeça na hora, o Derek. Ortiz, e nesse lance da saída errada aí, encontrou mais um spoiler, o Pedrinho quase gritou gol junto. Não, mas tem que gritar, viu, Pedrinho, pode ficar à vontade, viu. Aqui o último a gritar gol sou eu, viu, Pedro? Aqui todo mundo grita gol antes de mim, viu? Pode gritar gol à vontade, né? O Guarani vem chegando, lado direito, Bruno José, rente ali, a bandeirinha, faz o cruzamento pra grande área, a bola afastada, Porfírio pega o rebote, toca a bola pro Isaac dentro da grande área, tentou de calcanhar, que é isso? Mais humildade, seu Isaac, mais humildade. Sai jogando o time do CRB, o Alexandre Rosa. Boa tarde, Ortiz, Fernandão, Cleitão e Pedro Acorce. Hoje, grande vitória do Bugrão. E Ortiz, grite bem forte os gols do Guarani. Ah, não sei nem se eu tenho garganta pra isso, viu, Fernando? Com tanto cigarro, rapaz, não sei se a garganta aguenta mais gritar forte, não. A gente grita aqui, eu, Pedrinho, Cleitão, a gente grita. Então grita junto. Agora. Diogo Matheus, ele não ouviu direito, Cleitão. Meteu a bola longe, lá no placar eletrônico, Cleitão. Isolou, né, Ortiz? Na entrada da grande área apareceu o espaço, o Diogo Matheus tentou bater, mas isolou, a bola quase sai do estádio, linha de fundo, tiro de meta apenas pro CRB e o Guarani começa em cima, né, Ortiz? Começa em cima, começa mostrando seu cartão de visita. Deu um começo de jogo bem administrado, né, pelo Guarani, e depois foi ganhando espaço e vai criando chances, né? O Angelão, boa tarde, Ortiz, Cleiton, Fernando e Acorce, porque muitas equipes vêm com mais opções no banco de reservas do que nós quando vamos como visitante. É grana mesmo? São 30 passagens, Angelão, já contei essa história aqui. A CBF dá 30 passagens, né? Tem clube que vem com uma comissão técnica menor, não traz médico, por exemplo, pega um médico local para poder ter uma passagem a mais ali para trazer um atleta ou dois. Cruzamento para grande área, Isaac de cabeça nas mãos do goleiro. Não é possível, Fernando Lovato, esse gol não sai, Fernandão. Olha, Ortiz, ainda bem que eu não falei há pouco, eu ia falar que cruzamento com 3 zagueiros é complicado, mas 2 cruzamentos, o Guarani teve 2 oportunidades claríssimas, e agora o Isaac, ele no segundo pau, pela esquerda fechou, errou, cabeceou certo pro chão, mas muito fraco, fácil pra defesa do goleiro do CRB. O Daniel de Santa Rosa de Vitória, boa tarde, amigos Ortiz, equipe Planeta Guarani. Eu gostava muito do Pedro Acorce no Guarani, boa sorte pra nós. Eu também gostava muito do Pedro Acorce no Guarani, mas o Guarani não deu oportunidade, né, Pedrinho? Faltou oportunidade, vamos falar a verdade, faltou oportunidade, Pedro. Eu gostaria de ter um pouquinho mais também, mas obrigado aí pelo carinho. Obrigado pelo carinho de sempre. Pedrinho.
ali no banco, ali, toda vez que eu vi um volantinho botar a mão ali no posterior, eu falava, agora vai o Pedro, agora vai o Pedro. E o volante recuperava, Pedro, que sacanagem, pô. É Wolverine, volante Wolverine. Tá louco, viu? Vem chegando o Guarani pelo lado direito, trabalha a bola. Bola enfiada pro Matheus Barbosa na entrada da grande área. Bom passe pro Isaac, olha o gol pintando, Isaac chapou pra fora. Fernando Lovato. A gente acompanhou o treinador Bruno Pivetti falando durante toda a semana em 2 entrevistas, dizendo que ele ia aprimorar a finalização, Fernando Lovato. E o Guarani, em 3 oportunidades claras, fez tudo, menos finalizar bem, Fernandão. Que grande pifada do Matheus Barbosa, né, Ortiz? Viu o Isaac chegando ali sozinho, Ortiz, só ele e o goleiro. Ele pegou embaixo da bola e mandou lá em cima. Não pode, né, Ortiz? Ali, menos de 10 minutos, 3 chances claríssimas de gol. E agora isso pode fazer diferença lá na frente. Então, esse gol eu só perdoaria se fosse perdido no Chiqueiro, porque lá o gramado é ruim pra Dedéu, então num gramado lindo desse, o cara dá uma chapada dessa e meter a bola longe, então não dá. Não justifica, né, Ortiz? Tava ali cara a cara, né, e não conseguiu pegar direito na bola num gramado como esse, impressionante. Detalhe, Ortiz, a gente falava aí já há 3 jogos, não sei se foi o jogo ou não, mas a camisa agora sem a telecena nas costas. Deve ter vencido lá o acordo, ou então o Guarani usou o jogo de camisa com a telecena e deu 2 jogos de graça, né? O Pedrinho sabe como é, né, Pedrinho? A cada 2, 3 jogos troca o jogo de camisa, né, e o atleta ganha a camisa lá pra dar de presente e tal, né? Então deve ter acabado agora, né, a sequência de jogos da telecena com aquele uniforme do Guarani. O Guarani vem sem ela agora, né, Pedro? Leva pra casa, dá pro familiar, pra aquele amigo, né? Só nunca deu nenhuma pro Ortiz, mas tudo bem, não tem problema, né? O Ortiz era o cara que nunca ganhava a camisa de ninguém lá, viu, Fernandão? É, Ortiz. Os caras não gostavam muito de mim, viu? Daí você era bravo com todo mundo lá, Ortiz. Você é bravo com nós, eu era bravo, lá, eu era bravo, Pedrinho? Era nada, era uma paz o Ortiz lá. Mas com a gente não era, né? Bastidores lá eu não sei como que era, mas os atletas eram uma paz. Era só deixar eu quietinho lá fora fumando que tava tudo em paz, né? Cruzamento do CRB pra grande área, Alan Santos corta. Diogo Matheus aparece na direita, evita a saída de bola pela linha lateral. Toca atrás, recomeça o time do Bugre, sai jogando com o Matheus Barbosa. Abriu, fez a pifada, o passe é bom pro Regis. O Regis não conseguiu, toque na bola. Recupera a bola o time do CRB, vem chegando do lado direito. Camisa 11 do CRB domina a bola, parte pra cima da marcação. É o Renato, toca pra trás. O time do CRB não tem muita pressa não, Fernandão. Ortiz, você vê que os 3 zagueiros não é fácil jogar, né? Eles estão jogando com 3 zagueiros, o Guarani já criou 3 oportunidades claras no jogo, né? Ainda bem CRB. Nós podíamos ter marcado um gol pra cada zagueiro dele já, né, Fernando? Tava de bom tamanho, né? Um gol, sem contar aquela outra falha do goleiro também, sem né? contar a falha do goleiro, exato. Um gol pra cada zagueiro deles, né, Cleitão? E olha o Guarani se complicando agora, Cleiton, escanteio de graça. Matheus Bueno deu de graça a bola pro CRB. Não pode, né, Ortiz? O Guarani tentou sair jogando lá, tocando a bola, aí no passe errado do Matheus na tentativa de recuo pro Lucão, a bola foi para escanteio, vem bola aérea na área do Bugre. E já que eu falava do Van Diesel aqui, o Daniel de Santa Rosa de Viterbo disse que se contentaria se ele fosse um Rubinho Barrichello, Fernando. Melhor, né, Ortiz? Já tava bom já. Mas ó, a única chance que o CRB tem bola parada, o Guarani deu de graça, né, Ortiz? Posicionado o Juninho, camisa 8 ali pra cobrança, cabelinho diferente do Juninho, vai isolar essa bola. Autorizado pelo árbitro, partiu a cobrança dele, a bola vai na entrada da pequena área, cabeçada! Deu ruim, deu ruim. Gol do CRB. O CRB abre o placar no brinco de ouro da princesa. Fernando, eu estou com a nítida impressão de que o Guarani não trabalhou nada nessa semana, porque tudo que o Bruno Pivetti disse que ia consertar, a bola aérea defensiva, as finalizações, nada disso tá funcionando, o Fernando. Olha o gol que o Guarani toma, Fernandão. Ninguém subiu com o rapaz ali, Fernando. Subiu, o Lucão sobe ali, mas só pra dizer que subiu, né, Ortiz? Eu tinha acabado de falar, era a única chance que o CRB ia querer jogar por uma bola. E conseguiu, Ortiz. Enfim, lá vem Guarani. Vem Guarani, Bruno José toca a bola pra trás, tentou a bicicleta. O Derek, a bola fica fácil pra defesa do goleiro. Ô Pedro, falha na bola defensiva, né, Pedrinho? Mais uma vez, né, do Guarani. Falha, me pareceu ali que o Matheus estava em posição de bloqueio e faltou o Lucão realmente atacar a bola ali e tirar essa bola de perto do Guarani. Subiu fora do tempo, né, Pedro? Ele sobe um pouco antes, né? Ele sobe antes da bola chegar, né? A bola passou dele e aí o zagueiro
zagueiro contra um volante ali, né? Com superioridade de tamanho, não teve jeito. Cleiton Vendemiato vai ter que remar tudo de novo esse Guarani agora com 1-0 contra no placar, Cleitão. Ortiz, o Guarani abusou de perder chances de gol no início do primeiro tempo, e aí na única chegada, né, o Fernandão alertava que eles estão todos na defesa brigando por uma bola e que a bola parada era o forte. O Guarani deu a bola de graça e nessa bola dada de graça pagou caro demais, né? Começa ali, né, no Matheus Bueno dando um escanteio de graça, né, Fernando? Podia ter feito qualquer coisa com a bola, menos tocar pra fora do jeito que tocou. Né? Para lateral, né, a gente sabe que essas bolas recuam, nem tem essa mania de recuar a bola pra goleiro, pra zagueiro, e futebol eu sei que é preciso, mas tem hora que não tem necessidade, e aí deu um escanteio de graça, que foi a única vez que eles chegaram por mérito do Guarani, e conseguiram o gol. Futebol é assim, né, Artista? Tivemos 3 oportunidades, não fizemos, e na única que eles tiveram, fizeram. Solta a voz aí, ô Denilton. Vamos que vamos, Ortiz e equipe do Planeta Guarani. Vamos ganhar sim, né? Estamos aqui na Vitalícia e vai ser 3 ou 4-0 para nós. Regis vai fazer hoje, Ortiz. Vai gritar gol do Regis. Até mais. Tchau. Deus te ouva, mas até agora tá 1-0 pros caras. Já errou o palpite aí, Cleitão, Denilton. Pois é, podemos até fazer 3-4-1 e temos condições para isso, né, Ortiz? Mas já tomamos o primeiro. Pois é, complicado, né? O seu Gilberto Vieira Brene, boa tarde, amigos planeteiros, já estamos na escuta, pra cima, Bugrão. Vem Guarani, Regis, faz o passe forçado demais pro Derek dentro da grande área. Sai o goleiro do CRB, fica com a bola dominada ali, vai prendendo bola. Um abraço, seu Gilberto Vieira Brene, o Eric Quinalha, boa tarde. Aquela saudação ao novo esquema de entrada elaborado pela PM para entrar no tobogã, liberado por lotes de pessoas. Ih, olha o CRB de novo, não tá valendo, não tá valendo. Tava impedido, Fernando, mas olha a liberdade, olha o espaço que teve ali, hein, Fernandão? Um jogador contra 4 do Guarani, apareceu cara a cara, mas estava impedido, Ortiz. E agora, o Pedro sabe tanto quanto nós aqui, como que esse time vai comportar psicologicamente, né? Vem de 3 maus resultados e ainda tomando gol agora no começo, tomara que o time reaja bem. Vem chegando o Guarani, daqui a pouquinho o Pedro comenta. Bruno José chega na velocidade, a zaga aparece, corta, toca pra fora e arremesso manual pro Guarani. Como é que fica o emocional nesse momento, Pedro? 3 resultados não considerados tão bons assim pro Guarani e sai perdendo de 1-0 em casa. Tem que se manter bem, né? Tem que se manter fazendo o que vem fazendo aí, trabalhando a bola, com esse jogo em positivo, mas na hora que chegar lá cara a cara com o goleiro tem que botar pra dentro, né? Porque senão fica difícil. O futebol não perdoa, né, Cleitão? A bola pune, né? O Guarani perdeu 3 chances claras e na única que teve o CRB meteu lá dentro, 1-0 pro CRB. Exato, Ortiz, e pune nesse caso em dose dupla, porque mesmo o lance do gol da equipe do CRB não foi uma jogada construída pelo time alagoano, foi um escanteio que foi doado pelo Guarani, né? Pois é, vamos seguir na mensagem aqui do Eric Quinalha reclamando bastante da polícia militar lá, né, que liberou por lote, já estavam fazendo isso, estavam falando que no último jogo estavam liberando de 40 em 40 pessoas já, viu, Ô Eric, tá complicado mesmo o negócio, a PM a cada vez inventa mais, viu? Será que essas pessoas passam a semana inteira estudando isso, gerenciando multidão para apresentar essa coisa ridícula que inventaram hoje? 30 anos de brinco e esse esquema tosco foi uma novidade. Sincero parabéns, geraram um tumulto e aglomeração onde não precisava, até porque o público é pequeno, né, Eric? É a polícia militar, para servir e proteger, só não sei a quem. O Demilson de Amparo, boa tarde, que vem a vitória. Ele escreve boa tarde, Vitória. Vitória é lá na Bahia, né, ô Fernandão? Vitória na Bahia. Tomara que a gente consiga a vitória aqui. É isso aí. O Vitória já fez a dele. Olha o Guarani. Ai, meu Deus. Matheus Barbosa corta para o Guarani tocar na direita. A bola vem recuada. Alan Santos sai jogando com o Lucão ali no círculo central. Domina Lucão, lado esquerdo, campo de defesa do Guarani. Faz o passe para o Matheus Bueno. Devolve a bola para o Alan Santos. Mais um bravo com a polícia aqui, ó. O Hélio Correia Júnior, Ortiz, uma vergonha entrar no bingo. Cada vez mais eles diminuem espaço para a torcida entrar. Hoje passava só 3 pessoas. Vamos pro grão. Uma vergonha, né? E a gente pede pro torcedor ir pro campo, para ser desrespeitado desse jeito lá no estádio, né, seu Hélio? Um abraço. O Dantas primeiro mandava chegamos, Bugrão vai jogar, nós vamos. Tem áudio dele aqui. Boa tarde ao Cleitão, que está em Floripa conosco também. Ortiz, tem bastante gente lá fora sim, mas acho que o que já estamos acostumados. Então, público de 5 mil pessoas no máximo. Olha o CRB se atrapalhando na saída de bola. Conseguiu cortar, mete o chutão para o campo de ataque. Sobe de cabeça Porfírio, toca a bola para o Matheus Bueno, domina de costas. Matheus assolado por 2 marcadores, falta nele.
Falta nele, o bandeirinha marcou, dá tempo de eu soltar o áudio do Dantas. Boa tarde, Ortiz. Boa tarde, Fernandão. Acho que o Edinho também tá aí, né? Nossa. Boa tarde, Pedro Acorce. É um prazer ter você aí com a galera. Chegando aqui no tobogã, se acomodando e na expectativa de mais uma vitória do Bugrão. Vamos pra cima deles. Vai, Bugrão. Fernandão, você prestou mais atenção que eu? Ele tomou cartão amarelo? Tomou amarelo. O Lucas Lima, Ortiz, e teve a cara de pau de falar que o Matheus Bueno pisou no pé dele. Ortiz, só um comentário rápido. No lance anterior, o Pedrinho também olhou. Você vê como a fase, o psicológico não tá bom. O Regis foi matar uma bola, ele foi dar uma bola de peito, né? Como se fosse futebol. Ele recuou no meio do caminho e a bola conseguiu bater na mão dele. Você vê como a fase é ruim, o psicológico também é ruim. Precisa se ajeitar, né? Precisa se ajeitar, precisa se recuperar, precisa entrar no jogo. O Guarani precisa, olha lá, falta nele agora, o árbitro deu vantagem. Matheus Bueno domina pro Guarani, foi puxado, outra falta, o árbitro deu vantagem de novo. Bola chega na esquerda agora com o Diego Porfírio, carrega a bola, vai se aproximando do bico da grande área. O Isaac deu a opção, ele segue na jogada individual. Que é isso? Ai, afasta a zaga, a bola sobra de novo pro Guarani, recomeça tudo. Matheus Bueno recebe, abre na esquerda pro Isaac. Isaac passa o pé sobre a bola, toca pro Porfírio. Eita, tá mal, hein, o Fernandão, nosso amigo tá mal, hein? Tá mal, Ortiz, tá mal. O Guarani tá começando a entrar naquela coisa de, em vez de ser rápido, ter pressa. E a pressa, você sabe que não é bom. O Guarani precisa tomar um pouco mais de cuidado, porque tá dando muita bola de graça pro CRB. O CRB, graças a Deus, não tá aproveitando, mas o Guarani tá errando muito passe. É, isso aí. O Guilherme Sampaio, boa tarde, Ortiz, Fernandão, Acorce, Gaitão. Jogo fundamental para definir o que o Guarani quer no campeonato. É vencer ou vencer. E estamos perdendo, que é pior, né, Guilhermão? Pior de tudo é você saber que o time precisa vencer ou vencer e tá perdendo, né? Olha quem tá com a gente aqui, Fernandão, a Nath. Grande Nath. Ô, Nath, dona Natália Moreira, Nath do Bugrinas em Ação, mandando um abraço pro Acorce, que tem um projeto incrível chamado Pé de Apoio. É verdade, tem mesmo, né, Pedrinho? Depois a gente fala desse projeto seu no intervalo, pode ser? Claro, vamos falar sim. Abraço pra Nath aí, a gente já fez algumas parcerias aí. A Nath pedia muita camisa sua pra sortear, Pedrinho? Camisa não, mas a gente já pôde ajudar com algumas chuteiras aí. Aê, coisa linda, né? É Bugrino ajudando o Bugrino e assim a gente ajuda o mundo inteiro, né, Pedro? É verdade, é verdade. É só um ajudar, né, Fernando? Se um ajudar, o resto todo se sente ajudado. Sim, a gente sempre tenta ajudar aqui também, a todas as ações sociais da Bugrinas em Ação, de todo mundo que pede, a gente tenta ajudar, né, Ortiz? Um beijo pra Nath e pros seus 15 filhos. O sobrenome dela agora é Natália Coelho. Bola cruzada pra grande área do Guarani. Afasta Lucão. Regis não conseguiu o rebote. O Fernando, as duas faltas ali, uma delas era pra cartão. O árbitro deu vantagem, não deu cartão. Mas o Guarani recupera a bola. Vamos com esse ataque do Guarani. Derek leva o Bugre pro campo de ataque pelo lado direito. Derek trabalha a bola, traz pra meia. Fez o passe forçado demais. Era pro Matheus Barbosa, a bola não chegou. Afasta a zaga. Tá forçando demais esse passe, Pedrinho, o Guarani. O Guarani com o Isaac e Regis no meio tem tentado um jogo combinado, né, pelo meio, mas eu acho que falta um pouquinho mais de amplitude pelas laterais, né? O CRB veio com 3 zagueiros ali numa linha de 5. Jogar pelo meio ali vai ser difícil, até porque eles não estão economizando na chegada não. Já não sei se você já percebendo aí, mas estão fazendo bastante falta. Até, Pedro, em cima do que você falou agora, na última bola do Guarani, o Regis agora, hein, não cotovelado ali, hein, Fernandão, desnecessário, hein, pegou, hein. Se o VAR chamar, né, artista? Ainda bem que o VAR não chamou, mas, ô Pedro, até em cima do que você falava, o Guarani cria muito pelo lado esquerdo, principalmente, e o Porfírio, quando recebe a bola, traz pra meia, né? Sim, ele traz pra meia porque o Isaac tem vindo pro meio também, então ficando sem amplitude ali, né? Então, aí não verticaliza o jogo, né? Aí fica um jogo mais fácil para um time que tá jogando com 3 zagueiros, é muito mais difícil penetrar, né, Pedro? Exatamente, muito mais difícil. Recupera a bola o time do Guarani, vai ser agora, Caetão. Isaac domina, passe de calcanhar do Porfírio para ele, Isaac vai ganhando a lateral da grande área, invadiu a grande área pela esquerda, cruzou para trás, a bola bateu na zaga e saiu, é escanteio. Vai ser no escanteio, Caetão, prepara a garganta aí pra você dar spoiler também.
Vai ser no escanteio, Ortiz. Jogada ali, tentativa de individualidade do Isaac, acabou tocando por último no jogador da equipe do CRB. Lá pelo lado esquerdo, escanteio pro Guarani, o Regis está na bola. E ela já diz aqui, a Natália, ó, maravilhosos, amei o Natália Coelho. Para um pouquinho, hein, Nath? Para Pelo um amor pouquinho. de Deus. Um beijo na criançada, Nath, escanteio pro Guarani, Regis posicionado, vem a cobrança, ela sai no primeiro pau, afasta a zaga do CRB, reboteada, a bola sobra pro Guarani de novo, é o Porfírio, recua a bola pro Tony, meu Deus do céu, Fernando, não dava pra forçar essa bola metendo na grande área de novo, Fernando? É o psicológico, né, Ortiz, de não querer errar, né, joga no mais seguro, mas atrapalha o time, né. É o mais seguro, mas nem sempre é o melhor, né? Vai jogando o Bugre de novo, recomeça tudo. Olha o prejuízo do Guarani, ó. O Guarani tinha a bola lá onde tá agora com o Matheus Bueno e recomeça toda a jogada, ó. Demorou todo esse tempo pra voltar pra onde a bola tava. Diogo Matheus toca a bola pro Bruno José, devolve pro Diogo Matheus lá do direito, o campo de ataque do Guarani, vai recuar essa bola, quer ver, abriu. No meio, no círculo central, Matheus Bueno domina, levanta a cabeça, toque pra trás. Será que o Matheus Bueno fez um estágio com o Anderson, Fernandão? Tá muito toque pra trás hoje. Ele tá jogando mais de primeiro volante de novo do que de segundo, viu, Ortiz? Pois é. Matheus Barbosa tá um pouquinho mais adiantado, mas tá bem também no jogo. Matheus Bueno faz o passe pro Matheus Barbosa ali no círculo central e toca atrás, recomeça com Alan Santos, prende bola, cadencia o jogo, o time do Guarani. Matheus Barbosa, passe pro Isaac, ajeitada pra trás, vem Lucão no campo de ataque intermediária, fez o passe pro Bruno José, tabelou, vem Guarani, Regis, domina, toca a bola pro Matheus Bueno, ele errou o passe. O Guarani tá forçando demais esse último passe, ô Pedrinho, o Guarani tá forçando demais esse último passe, tá tomando a decisão errada e propicia a recuperação de bola com facilidade pro CRB, né? Olha o Isaac, meteu nas costas da zaga, o Bruno José não alcançou e a bola saiu desviada pelo goleiro. É escanteio, mas em que pese esse bom passe agora, Pedrinho? O Guarani força demais o último passe. Sim, escolhe, na minha opinião, escolhe mal, né? Na hora que tem que jogar pra frente, acaba jogando pra trás, e na hora que rompe ali a primeira linha, que dá pra escolher um pouquinho melhor, tem que forçar do passe. É isso aí, deixa eu dar um pouquinho de ganho no microfone do Pedro aqui, que acho que tá ou tá fechado ou tá muito baixo aqui, viu, Pedrinho? Fica tranquilo que a culpa não é sua, não, a culpa é minha aqui. Escanteio pro Guarani, Fernandão já cobrado, a bola viajou no primeiro pau, a zaga do CRB afasta, a reboteada sobrou pro Matheus Bueno, domina, ajeita a bola na direita pro Regis, tocou pro Diogo Matheus, vem cruzamento pra grande área, subiu o Derek, desviou de cabeça, a bola vai sobrando pro Isaac aqui no segundo pau, Isaac domina perto da lateral da grande área, fez o cruzamento, é pra brigar dentro da grande área, a zaga afasta, a bola reboteada volta pro Isaac, domina, tem liberdade, passou agora o Porfírio, ele insiste no cruzamento, vai consagrar zagueiro cruzando bola assim. Essa é a bola, consagra a zagueira, cruzamento balão, sem objetividade nenhuma, o zagueiro bem posicionado só tem o trabalho de subir de cabeça e escorar essa bola, então assim não, né? Sim, não adianta, né, Ortiz? Não leva pela linha de fundo, tinha o Porfírio inclusive passando pra linha de fundo, ele preferiu fazer o balãozinho, facilita demais pra zaga desse jeito. O Servilho, boa tarde, Ortiz, Pedrinho, Fernandão, Coitão e amigos corneteiros, já tô no brincão. Como perde gol esse time, e toma, né? E toma, né, Fernandão? Tudo que a gente falou durante a semana, né, Ortiz, que a gente tinha que melhorar a zaga, a bola aérea e não poder perder tantos gols. E é exatamente o que tá acontecendo, um gol atrás do outro a gente perde e a única que eles chegaram, eles marcaram o gol. O Ayrton Prete já disse que falta é técnico, eu já disse e repito, então tá repetido aí, né, Coitão? Tá repetido, né? Tá repetido, né, Ortiz? Vamos torcer pra que não falte então, né, pra que ele se encontre. Ô Pedro, o pessoal pegou o Pedrinho, viu? Pegou? O pessoal pegou. A culpa é sua. Ortiz, Cleitão, Fernandão, Pedrinho e Nação Bugrina. Boa tarde. Vou tentar gostar do Pivete. Vamos ganhar. Abraços. É o Ednei de Valinhos, tá vendo, Pedro? É por isso que não deu certo o primeiro volante Pedrinho, pô. Não, pô. Que é isso? Pedrinho é um dos nomes de maiores meias e volantes do lado do Vasco, pô. Tá de brincadeira, Pedrinho, pô. Olha lá, falta em cima do Matheus Bueno, o árbitro não deu, o CRB chega com perigo dentro da grande área, a defesa do Guarani com Alan Santos, corta a bola desviada, vai saindo, é bola pro CRB, o Tony tenta evitar a saída de bola, não consegue, arremesso manual, ficou barato só manual pelo menos, né, Fernando? Uma bola na entrada da grande área, não pode perder, né, Ortiz? Tá certo que ele sofreu a falta ali, mas não dá pra ficar contando com isso, tira essa bola dali, porque qualquer chance que o CRB tiver, eles vão ter que fazer, então agora ele não pode ficar dando bobeira ali, principalmente na entrada da grande área, né? Ô Ednei, calma Ednei, isso aí é ofensa ao Guarani, né? Ele disse que o público é do tamanho Eu não vou falar a palavra, tá bom, Ednei? Tô achando que tem muita gente até.
Pedrinho tem que falar mais perto do microfone. Não, é o Ortiz que fechou aqui, diminuiu porque tava estourando, o Ednei, e aí não foi. Agora tá indo, né, Pedrinho? Agora o pessoal tá te ouvindo lá, né? Agora sim, né? Agora eu tô pegando aqui o esquema. Fica tranquilo. O Fernandão não aprendeu até hoje. Até viu? hoje, Faz 4 anos já e não aprendeu até hoje. Regis, bom passe dele pra Bruno José. Dá velocidade na jogada, Bruno José. Estamos chegando aos 30 minutos já da primeira etapa. 1-0 pro CRB no brinco. Bruno José chamou pra dançar, invadiu a grande área pelo lado direito, bateu pro gol. A bola vai na rede pelo lado de fora. A decisão tá errada. 3 jogadores do Guarani dentro da grande área, 2 deles brigando com a marcação, Pedrinho. Acha um cruzamento no segundo pau e uma bola escorada. É gol, né, Pedro? Exato, me parece que as melhores jogadas do Guarani são sempre pelo lado direito mesmo. Até naquela jogada do Isaac, chegando ali, chutando pra cima, começou do lado direito e acabou por aqui. Acredito que o Guarani tem que explorar esse lado aí do CRB. Olha agora, Fernandão, o Derek tava fechando, brigando com o zagueiro lá, e no segundo pau o Isaac em condição, né? Mete essa bola no segundo pau pro Isaac, ele tem o gol aberto, né, Fernando? Acho que o Bruno José tá enjoado de cruzar a bola, os caras perderam gol, tentou bater direto o Ortiz. Já que vai perder gol, perco eu mesmo, né? É bem assim, viu? Já que vai perder gol, perco eu mesmo. Olha lá, finalizações 6 do Guarani, nenhum gol marcado. 2 do CRB, 1-0 pro CRB no jogo. Não dá, viu? Não dá. Vamos pagar o restante aqui. O Renato Rangel também tá bravo. Solta um PQP, manda tomar naquele lugar. De novo, Renato, de novo. O Eduardo de Oliveira, boa tarde, Ortiz. A bola pune. Eu achei que o Tony falhou no gol. Não, eu não achei falha do Tony, não. Falha do Tony eu não achei, não. A falha pra mim é de quem deixa cabecear, viu? Porfírio meteu bola na grande área pra ninguém. Domina a zaga do CRB. Dá um chutão, tira o perigo de lá. Bola pro mato, que o jogo é de campeonato. Detalhe. Traz pra gente, Coitão. Detalhe é que no momento do tiro de meta ali, o juiz foi pra resenha com o Diogo Silva e falou pra deixar de esteira, porque o CRB já tá tentando segurar, Ortiz. Tomara que puna, né? Não basta falar, tem que punir, tem que advertir o jogador, né, Fernandão? Claro, pô, vai ficar conversando até quando? Depois que 2 jogadores trocaram o tapa lá, o juiz foi e mandou o cara ter cabeça ao invés de meter os 2 pra fora no último jogo, pô. Porfírio, cruzamento pra grande área. Olha, o Porfírio tá mal no jogo, gente, eu tenho que falar isso. O Porfírio, todas as vezes que teve a bola nos seus pés, definiu a jogada errada, Fernandão. Então, ele até aparece bem ali pela esquerda, né, Ortiz? Chega bem, mas dá mais um que na hora de definir a jogada, de dar o último passe ali, também erra. Tá brabo o negócio, viu? Pedro, tomando essas decisões erradas aí, o Guarani dificilmente chega ao gol de empate, viu, Pedro? Precisa caprichar, né? Precisa escolher um pouquinho melhor e ter um pouquinho mais de delicadeza aí, de capricho, né, nessa última bola. É isso aí. O Wender, acho. Boa tarde, Planeta. Já comentava antes, Pegorari é melhor que o Tony. Pulou com o braço recuado na bola, horrível. Eu não acho, não, Wender. Mas ultimamente eu não ando concordando muito com ele, né, Fernandão? Exatamente. Eu acho que não falhou, é uma bola difícil mesmo de pegar e o Guarani precisa marcar e Gortes. Recupera a bola o time do Guarani. Bruno José chega na marcação, ganhando o zagueiro. A bola sobrou pro Derek, que bateu, a bola desviou, é gol! É do Bugre! Derek, camisa 11, se o VAR vai dar, eu não sei, mas o gol tá feito! E pra mim tá validado. Que VAR, o que, rapaz? Não tem nada que ver no lance. O Regis até estava impedido, mas não participa da jogada. A bola sobra pro Derek, ele enche o pé e a bola vai morrer no fundo do gol. Pega a bola lá, Diogo Silva, pega lá. O Guarani empata no brinco, Derek, Fernandão. 5º gol dele na Série B. E o árbitro vai rever no VAR, mas é o 5º do Derek, Fernandão. Ele pede uma bola na mão, Ortiz, mas... É o 5º do Derek, mas Fernando. Ortiz, o Guarani rouba a bola ali na intermediária e talvez o CRB fez o único gol
como poderia fazer, o Guarani também fez, em roubada de bola e desvio no zagueiro. A bola entrou no fundo do gol, o Guarani empata ainda no primeiro tempo. Gente, a bola não bate no braço do Bruno José, tá vendo, Pedro? A bola bate no rosto do Bruno José, Pedrinho. Vamos ver o que o juiz vai decidir aí. Eu também acho que não bateu no braço não, viu? Que isso. Se o VAR invalidar esse gol aí, tem que apanhar na cara, Cleitão. Pelo amor de Deus. Ortiz, pra mim é muito claro que a bola não bate no braço do Bruno José. A questão é que quem tá chamando lá é o tal do Jean-Pierre, né, Ortiz? Então a gente sempre fica preocupado. Mas não tem o que contestar. A zaga corta, a bola resvala ali, o Bruno José até numa proteção de defesa ali e tal. A bola ainda bate no pé do zagueiro e entra. Vamos ver. Deu a mão. Gente, o Guarani precisa tomar uma providência imediatamente. O VAR, quando tem que intervir a favor do Guarani, não intervém. O Guarani teve penalidades claras não marcadas, o Guarani teve jogador não expulso do time adversário. E agora, Fernando, um gol legal do Guarani e o árbitro invalida, chamado pelo VAR, dando toque de mão para desespero do Regis e da torcida do Guarani, Fernando. É brincadeira, né, Ortiz? Como o Guarani é prejudicado, quando tem que chamar, a seu favor não chama, quando agora a contra chama e anula o gol. É impressionante o que a arbitragem e o VAR faz com o Guarani, viu? Pedro Acorce de Deus, é o VAR que veio para melhorar o futebol e para mim tá jogando tudo vala abaixo, viu, Fernando? Ô, Pedrinho. Infelizmente esse é um gol importante pro Guarani, né, no final do primeiro tempo aí, pra dar um ânimo, pra fazer um segundo tempo melhor. Vamos aguardar. É agora que o Eitão Vendemia tem que começar tudo de novo e fazer um, e o VAR dá ainda, né? Tudo de novo, né, Ortiz? A gente tem que lutar contra todo mundo. Agora o VAR foi bem vagabundo agora, pelo amor de Deus. Não, o que me chama a atenção é isso, Fernando Lovato. Quando o VAR tem que favorecer o Guarani, o VAR simplesmente, o árbitro se recusa a ver. Agora, olha lá, ó, nós estamos revendo o lance aqui, ó. O Bruno José chega, ganha a bola. Ó, onde que essa bola bateu no braço do Bruno José, Fernando Lovato? Estão me falando aqui que na televisão falou que deu impedimento. O Regis também não participou do jogo. O Regis não participa da jogada. Nada, Ortiz, Vem Guarani nada. De novo, o Regis não conseguiu receber a bola, a zaga recua pro goleiro, aperta a marcação. Recuou a bola. Bola recuada. Falta pro Guarani dentro da grande área, falta em 2 lances, mas nem pra isso presta esse negócio, rapaz. É uma sacanagem. A Juliana Ribeiro, boa tarde, pessoal. A Bela tá na torcida. Aí a Juliana também, né, Juliana? Um abraço pra você, obrigado. Guilherme Sampaio, Guarani, uma verdadeira máquina de perder gols. O Mário Peria, boa tarde. Apesar do resultado não conseguir no brinco, mas sempre ouvindo a melhor. Vamos virar, Bugre, vamos, Mário Peria, vamos. Olha lá, a Natália Coelho já diz aqui, ó, é 4 na linha e eu no gol, já fechei o time. Pronto, vai jogar salão, Fernandão. É um futsal, ela já tá bem escalada, né, Ortiz? Bugrinas em Ação Futsal, comandada pela Nath Coelho. Depois ela diz que é o projeto Juventude do Celso, que está em contato com a Corsa, de uma comunidade que graças ao Acorce já ajudou mais de 50 crianças e adolescentes. E vai ajudar muito mais, né, Pedrinho? Em nome de Jesus, o que a gente puder fazer para ajudar aí o cidadão, o bugrino, a gente vai estar ajudando. E a gente aqui no que puder ajudar também, viu, Pedro? Conte conosco aqui na divulgação. Conte conosco aqui, caminho aberto para que a gente explore a torcida do Guarani, explore positivamente, obviamente, né? Para que ela possa contribuir com esse programa todo aí, viu? Que bênção, bom saber que eu posso contar com vocês. Mas nem precisa pedir, você manda. Você manda. O Edmar Penteado, abraço Rádio Planeta, abraço Ortiz. Vamos virar, tô com meu neto nas vitalícias, ele e o Lorenzo lá. Imagem linda do Lorenzo lá na vitalícia, Fernandão, de camisa branca do Bugrão. Ah, criança lá no brinco é sempre bom. Lá vem Guarani. Derek faz boa jogada, vai ganhando a linha de fundo pelo lado direito. Faz cruzamento de perna esquerda, meteu a bola no segundo pau, afasta a zaga do CRB. Tá brabo o negócio, gente, tá brabo o negócio. Tempo e placar. Brinco de ouro da Princesa, 10ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro no placar. Por enquanto o CRB tem 1, o Guarani tem nada. E vem Guarani chegando pela esquerda com o Diego Porfírio, faz o cruzamento, a bola vai no segundo pau pro Bruno José. Afasta a zaga do CRB. Rose Pisos, pisos porcelanatos, pisos vinílicos laminados, pastilhas de vidros. Rose Pisos, um show de beleza pro seu lar. Vem Guarani chegando de novo, Matheus Barbosa faz o passe pro Regis, ele toca atrás pro Matheus Bueno na meia, mais pela direita, Matheus Bueno, bom passe pro Regis na entrada da grande área, fez a pifada, o Regis toca em elevação, afasta a zaga, recupera a bola de cabeça, Bruno José toca pro Matheus Barbosa, recebe de volta na lateral da grande área, o cruzamento!
Afasta a zaga do CRB e essa bola não entra. Massa Boa, alimentos congelados, salgados, pão de queijo. Fale já com o Roger pelo WhatsApp 19-99758-3686. Representante exclusivo Massa Boa para Campinas e região. Clínica Soul, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasoul.com.br. Vambora, né, Fernandão? Uma boa jogada do Bruno José ali, por isso que ele chutou aquela hora, Ortiz. Ele cruza, a bola bateu no calcanhar do Derek e saiu pra fora da grande área. Impressionante, Ortiz. Só registrando o pessoal rapidamente aqui, tem uma mensagem aqui que não dá nem pra ler, né? O Renato Espírito Santo Rangel, que é o Renato Rangel, né? Renato, vai pro WhatsApp, Renato, é mais fácil pra nós. Boa tarde, jovens amigos planeteiros, chegando no Brincão e dá-lhe Bugrão. Eduardo Oliveira, boa tarde, planeteiros. Ortiz, só a vitória com futebol bem competitivo vai valer a pena. Bom, nesse momento a vitória, né? O futebol já não foi tão competitivo. Olha o Guarani chegando, cruzamento pra grande área. A bola fica na zaga, bateu no braço, fica reclamando, o Derek reclama, o Regis. Vamos ver se o VAR chama agora, Fernandão. Então, o Diogo Matheus fez uma grande jogada ali, chegou na linha de fundo, cruzou com carrinhada do jogador do CRB, parece que bateu na mão. Vamos ver, Ortiz, vamos ver. É isso aí, vambora. Vamos pra cima. Deixa eu abrir aqui a conexão aqui. Não, tá conectado, normal. Tem um amigo perguntando se no Radiosnet a rádio tá fora do ar. Tá nada, a rádio tá normal no Radiosnet também, né, Fernandão? Normal, Ortiz, lá vem Guarani. Já cobrado, arremesso manual. O VAR não funciona pra nós, só funciona contra nós, viu? A zaga do CRB afasta o perigo, a bola sobra de novo pro Guarani. Bruno José vai fazer o cruzamento pra grande área, cruzamento no segundo pau aqui na esquerda. Afasta a zaga do CRB, dominada a bola pelo Matheus Bueno no meio de campo, toca para trás pro Lucão. Lucão devolve a bola pro Matheus Bueno domina, passe forçado de novo pro Isaac, devolveu, passe errado. Muito forçado o passe do Guarani. Joga fácil, vai no mais fácil que dá certo, Caetão. Pô, assim não dá. Tá querendo ser vertical, mas ser vertical de uma maneira atabalhoada. E aí, com esse passe forçado, o Guarani não consegue ter progressão na jogada, Ortiz. Fernando, certo é o que dá certo. E fácil é o mais fácil, Fernando. Sempre, Ortiz. Futebol tem que se simplificar, né? Quem pode fazer uma jogada mais, assim, especial que faça, mas quem não pode tem que jogar o fácil, o básico, pra poder ter confiança até. Ainda tá difícil no simples, né, Pedrinho? Pois é, e quem sabe fazer o diferente não tá bem no jogo, né? Infelizmente, né? E com isso o Guarani vai perdendo o jogo em casa. Se o empate era ruim, a derrota é desastrosa. A derrota bota o Guarani podendo até brigar por uma segunda página já de classificação nesse momento, Fernando. Exatamente, Ortiz. O empate já não é bom pra gente. A derrota em casa pra um time que tá na zona do rebaixamento, aí é mais difícil ainda, né? É isso aí. Tô abrindo aqui a escuta do Radiosnet, ó. Normal a transmissão, viu, gente? Normal, ó. Normal, e vem chegando o Guarani. Regis domina na entrada da grande área, fez o passe pro Isaac, devolveu a bola pro meio da grande área. Cara, finaliza essa jogada, pelo amor de Deus. Regis chuta pro gol, Isaac chega batendo, bota essa bola no gol, Fernando. Time que não chuta não faz gol, Fernando. É a falta de confiança que o Pedro falou. Quem pode decidir que é o diferente não tá fazendo, Ortiz, infelizmente pra gente. Cruzamento do Guarani de novo no segundo pau. Agora a bola ia passando pra cabeça do Derek. A zaga mete pra fora, ela saiu, é escanteio ou arremesso? Já cobrado pelo Guarani ali na esquerda, bola tocada pra trás pro Lucão. Lucão domina a bola, faz o passe pro Matheus Bueno pra Alan Santos na intermediária ofensiva do Guarani. Lado direito agora, Diogo Matheus domina, passe na lateral da grande área pro Bruno José, ajeita, gira o corpo, Bruno José de frente pra grande área, fez o cruzamento, afasta a zaga. Matheus Bueno briga pelo rebote, recupera, toca pro Matheus Barbosa, ele recomeça com Alan Santos. Alan Santos toca a bola na direita pro Diogo Matheus, passe forçado do Diogo Matheus, a bola sai. É tiro de meta pro CRB, mais um tempo e placar. Tempo e placar. Agora 43 minutos e 20 de jogo, é segundo tempo no Brinco, no placar. CRB 1, Guarani 0 com gol anulado. Quinino Alimentos, a vida com sabor especial. Fale já com Roger ou Noel, representantes Quinino Alimentos para Campinas e região. O WhatsApp é 19 997583686.
Peixoto Multimarcas, seminovos e usados com garantia de motor, câmbio e procedência. Precisa financiar? Score baixo? Fale com o Max no WhatsApp 19 995374992. Só fica a pé quem quer. Saudade Alimentos, o sabor de fazer bem feito. Representante exclusivo para Campinas e região, fale com Roger. Piracicaba, Americana e região, fale com o Newton ou Evandro no WhatsApp 1999758366. Fernando, traz pra gente aí, o árbitro invalidou o gol do Guarani dando impedimento do Regis ali, que realmente estava impedido, mas não participa do lance. O André do Centro que tá falando pra gente que Ortiz, a arbitragem sinalizou interferência do Regis no gol do Derek. O Regis interfere no que ali, Pedrinho? Eu também não vi interferência do Regis ali no lance não, Ortiz. Ele não faz nem sombra de marcação, Coitão, em cima do adversário. Olha o cruzamento do Guarani pra grande área, afasta a zaga. Ele não faz nem sombra de marcação, Coitão. Nada, Ortiz. Ele não interfere nem pra chamar a atenção, porque a bola fica espirrada sobrando pro Isaac. É isso aí, um abraço pro Osmar Luiz, lá de Ariranha, São Paulo. Vamos, meu bugre, vamos. Osmar Luiz, deixa um abraço pro Pedro Costa também, um abraço. O Nelo Risse, que é o que perguntava se no Radiosnet tá fora do ar. Quanto tempo de acréscimo, Coitão? Mais 6, vamos até 51. Boa ideia, né, ô Fernandão? Boa ideia, 51. Uma boa ideia aí pro Guarani marcar mais um gol. Mais um gol, não marcar. É mais um, né? Porque marcou. Marcou um e não valeu, né? Não valeu, né? Sai jogando o time do CRB, camisa 8, Juninho, toca a bola lá atrás, é o camisa 14, Anderson Conceição, inverte a jogada na esquerda, vem chegando o CRB, domina a bola ali, o Guilherme Romão, foi pro solo o jogador do Guarani, o árbitro nada deu, posse de bola pro CRB, Fernandão, vem bola pra área do Guarani. Acho que a única jogada ali que o CRB conseguiu chegar na linha de fundo, o Bruno José acompanhou o lateral, ele deu escanteio. O Guarani tomar cuidado, né, Artis? Bola aérea é um perigo total, né? Ô Pedrinho, o Bruno José tá parecendo aqueles judeus ortodoxos lá, né? Com aquela barbinha, só falta o chapeuzinho lá, a cartola, né? Tá calvo, né? Tá ficando igual o Roger Guedes já do Corinthians. Tá doido, viu? Ô Brunão, dá um tapa nesse visual, escanteio cobrado da esquerda, a bola viaja na pequena área, Tony afasta de soco, a bola fica viva ainda. Ô louco, o Tony até pegou, Fernandão, o árbitro parou o jogo, mas o Tony pegou na segunda, Fernandão. Nossa, o cara deu uma ombrada ali no jogador do Guarani, mandou o cara de dentro da pequena área pra fora da grande área, impressionante, o Dias deu falta. Agora é o Alden, vamos ouvir o Alden aqui, 21 segundos. Tarde, Ortiz, Cleitão, Fernandão, Edinho e demais planeteiros aí, beleza pura? Ortiz, hoje não deu pra estar lá no Brincão, tô trabalhando, mas tô aqui na escuta, hein? Vamos virar essa bagaça aí. Meu pai e meu filho estão lá representando. Um abraço. Vamos que vamos, Guarani. Um abraço pros dois lá no estádio Brinco de Ouro da Princesa e o Valden trabalhando lá e curtindo a Rádio Planeta Guarani. Vamos junto. Eu queria ser o Edinho, viu, Fernandão? Não trabalha e ganha abraço toda hora, pô. Não vem, né, Ortiz? Domingão aqui não ganha abraço e ganha abraço sempre. Uai. Pô, faz uma semana que o Edinho não faz nada na rádio e tá ganhando abraço todo dia, Pedrinho. Eu queria ser ele, viu? Pois é, querido demais, hein? Meu Deus. Muito querido, viu? O Renato Rangel tá bravo aqui. Comemorava o gol e depois mandou aquele lugar lá, Fernando. Ortiz, olha, vou falar, viu? Mais um jogo, né, Ortiz, que a gente perde, desenho de quase todos os jogos. A gente perde muitos gols e acaba tomando gol. É a tônica do Guarani na competição. Enquanto os outros times ali, na chance que tem, definem o jogo, o Guarani tem várias e várias oportunidades, não define e a defesa falha. E quando a defesa falha, toma, é a tônica de todos os últimos jogos. Ortiz, é tão esquisito, né, que não dá pra você nem criticar o time, porque o time tá jogando bem, não tá jogando mal. Tá criando oportunidades, tá marcando em cima, tá roubando a bola. Se você fizer um desenho de posse de bola agora, eu diria pra você que o Guarani tem mais de 60% de posse de bola, Fernando. Então, por isso que é difícil pra gente aqui, né, Ortiz? A gente vai criticar o time, você pode criticar pontualmente que errou o gol e falhou lá. Mas o time tá fazendo uma boa partida. É até esquisito falar isso, mas o time tá fazendo uma boa partida. Eu tô sentindo falta, Ortiz, um pouquinho aqui de Matheus Barbosa aí no jogo. Sim. Tô sentindo falta de Matheus Barbosa, até porque ele tem um bom chute de fora da área, né? E aliás, faz algumas rodadas, né, que o Matheus não explora essa característica dele da boa finalização de média e longa distância, né? É uma arma que o Guarani precisa trabalhar. Né, Pois é, o time do CRB, quando se defende, tá todo fechado.
Tá com a zaga bem compactada ali, o Guarani tenta penetrar no miolo dessa zaga compactada. Cruzamento do CRB para a grande área, Lucão desvia de cabeça, a bola sai para escanteio. É mais uma bola na grande área do Guarani. Não sei se ele deu escanteio ou arremesso escanteio mesmo. Mais uma bola aérea na área do Guarani, Coitão. É isso, Ortiz. Mais uma vez, oremos, porque vai vir bola aérea na área do Bugre. Então vamos cortar essa. Se cortar essa bola, eu solto até uma vinhetinha, ô Coitão, pode ser? Vamos lá, Ortiz. Escanteio pro time do CRB, 49 minutos e 10 de jogo. É primeiro tempo no Brinco. Posicionado ali o Juninho, camisa 8 para a cobrança do escanteio, lado direito. Autorizado pelo árbitro, partiu a cobrança dele. A zaga do Guarani falhou de novo. E para nossa sorte não apareceu ninguém para cutucar. A bola atravessou toda a grande área ainda com o CRB. Cruzamento no primeiro pau, Tony. Fernando, acho que até eu consigo ganhar a bola de cabeça dessa defesa do Guarani aí, Fernandão. Impressionante, né, Artista? Quando o Guarani não consegue tirar a bola, né? Porque quando não consegue, ainda o jogador do CRB falha. Agora cabeceou da entrada da grande área. É um festival ali, o time do SRB consegue ganhar todas de cabeça do Guarani. Olha, Pedro Acorce, acho que até eu, viu, Pedrinho, com esse corpinho aqui de 63, com 51 na idade cronológica e 1,67 m já, porque eu perdi 1 centímetro de altura. Mas eu não duvido não, Ortiz, pelo menos atacar a bola ali você atacava. Ah, fazia. Oh, pelo amor de Deus, cara, tá louco, viu? Afasta o perigo a defesa do CRB, a bola volta pro Matheus Barbosa, tocou pro Bruno José, cruzamento do Bruno José, a bola vai no segundo pau, Diego Porfírio corre e tenta evitar a saída pela linha lateral, consegue. 50, é o último instante da partida, Isaac dominou na esquerda, bico da grande área. Meu Coitão, é peido de véia que fala ou é estalinho, Coitão? É estalinho, coice de porco, né, Ortiz? É, coice de grilo, né, Fernando Lovato? Como diria Alberto César, um traque. Alberto César, que aliás não fala mais balança tobogã. Balança tobogã. Eu morro de medo, mas eu gosto. Alberto César. Vem chegando o Guarani lá pelo lado direito. Bruno José domina, toca a bola de lado. Toca recuando para Diogo Matheus. Ele viu a passagem ali do Matheus Barbosa pela direita. Cruzamento do Matheus Barbosa. Olha o Karate Kid! Meteu um Karate Kid na bola ali. Era o Isaac, o Fernandão, ou era o Bruno Derek, José? Era o Derek. Errei as 3 vezes ainda. Meu Deus do céu. Bom passe, bom cruzamento do Matheus Barbosa. O Derek por pouco não marca um golaço. Pedro Acosta tentou um voleio de esquerda, metendo a bola pro fundo do gol e a bola saiu. Por pouco, mas olha a aparição ali do Matheus Barbosa, né? Já pegou, já foi um pouquinho mais ofensivo, é o que a gente tava falando aí. Faltou um pouquinho dele nesse primeiro tempo. Pois é, rapaz. E o árbitro ergue os braços, trilha o apito. Final de primeira etapa no Brinco. O Bugrão vai perdendo, Coitão. 1 pro CRB, 0 pro Guarani. Parou tudo no Brinco de Ouro, intervalo de jogo. Guarani abusa de perder gols, toma o gol numa jogada que todo mundo alertava que era a única do CRB e vai em desvantagem para esse intervalo, Ortiz. Ô, Fernandão, era caçapa cantada. O único jeito do CRB... o Rafael Agostinho tá bravo lá, rapaz. Tá bravo lá. Secretário municipal lá de Valinhos, hein? É ele mesmo. Isso aí vai contra o decoro, hein? O gesto que ele fez lá vai contra o decoro, hein? Ô, Rafael, cuidado, hein? Mas, Fernando, a única jogada que podia levar o Guarani a tomar um gol era essa bola parada. Agora, revendo o lance, ô, Fernando, desculpa, o Tony falhou. Foi devagar, né, Ortiz? O Tony falhou. Não, a bola passa entre os braços dele, Fernandão. Olha lá, ó. Bola extremamente defensável. A cabeçada sai fraca lá. Falhou, não ele, foi, ele não foi tira o braço. Ele tira o braço da bola. Ele tira o braço da bola. Falha do Tony também, além da falha de marcação que permitiu o cabeceio. Falha do Tony também, né, Pedro? Não dá pra negar a imagem, né? Olhando agora assim no replay, eu acho que ele pensou que a bola fosse pra fora, viu, Ortiz? Deu um golpe de vista, né? Tirou a mão da bola ali e a bola entrou no cantinho, né? Também. E o Matheus Bueno agora no replay deu pra ver também que ele não atrapalha o Anderson Conceição, sim, né? Sim, ele que tá ali naquele bloqueio, ele tinha que ter atrapalhado pelo menos um pouquinho ele pra não subir tão inteiro, né? Encosta no jogador, né? Se o jogador for pra cima dele, é falta. Uma sequência de falhas, né? Na pior das hipóteses, o cara tenta subir ali, encosta nele, se desequilibra e cai, não consegue a finalização, né? Vamos ver se alguém do Guarani fala ali na saída do gramado. Já falou ali o jogador do CRB. Estamos aguardando, eu não tô vendo nenhum atleta do Guarani ali não, Fernandão. Aparentemente, acho que não tem ninguém do Guarani ali não, Ortiz.
Mas é uma falha mesmo, né? Já deu escanteio de graça, depois, como o Pedro falou, não bloqueou e o goleiro ainda falhou também, o Tony. Então foi uma sequência de erros que... Olha lá, vamos ouvir o Derek. Guarani diante do CRB, boa tarde. Eu acho que a gente está fazendo um bom jogo. Tivemos mais posse de bola que a equipe adversária, infelizmente tomamos um gol de bola parada e mesmo assim continuamos mantendo o nosso posse de bola, nosso ritmo de jogo, mas infelizmente não conseguimos concluir o gol. Mas agora voltar pro vestiário e ver o que o pessoal tem para ajustar aí para poder sair daqui com a vitória. Tá certo, Derek, obrigado. Olha, Fernando, começo com você, vai. Vamos analisar a declaração do Derek. O Guarani faz um bom jogo, mas o Guarani precisa entender que posse de bola não é tudo no mundo do futebol. A maior prova de que posse de bola não é tudo no mundo do futebol é que o CRB, com muito menos posse de bola que o Guarani, teve a objetividade de meter a única bola que teve pra dentro do gol e tá ganhando o jogo, Fernando. Exatamente, acho que o Guarani também, acho que o Guarani jogou bem, mas só joga bem, né? A gente sabe, o jogo só é concluído bem se você ganha o jogo, você marca o gols. Então o Guarani jogou bem, mas não marcou. Então acaba que no fim o resultado fala, não jogou bem, porque não marcou gols e não defendeu como tinha que defender. Então assim, o volume de jogo foi bom, os números tá tudo a favor do Guarani, mas o principal número, que é bola na rede, infelizmente o Guarani não conseguiu. Então, eu tô meio de saco cheio de ouvir o treinador falar, o jogador falar, enaltecer posse de bola, enaltecer volume de jogo, enaltecer a quantidade de chances que o Guarani cria, e o Guarani não consegue vencer jogos, Coitão. E hoje o que é pior, tá perdendo. Exato, Ortiz. Eu concordo com o Fernandão quando ele diz que o time do Guarani não faz uma má partida. E não faz mesmo, né? Domina as ações. Mas o problema é que o Guarani tá falhando em dois fundamentos, que é o que já vem falhando a todos os jogos. O Guarani tem seríssimos problemas para definir a jogada, para concluir as jogadas que constroem gol, e falha na jogada aérea mais uma vez. O resultado é que eles tiveram uma jogada desse tipo e fizeram o gol, e o Guarani, pelo menos 6 ou 7 oportunidades, não fez nenhum. O resultado é sempre o mesmo, o Guarani tá perdendo o jogo. Pedrinho, pergunto pra você agora, o Guarani vai pro intervalo de jogo, o time teve posse de bola, teve as melhores oportunidades da partida, não conseguiu concluir em gols. O que você acha que o Bruno Pivetti tem que fazer ali no intervalo? Reposiciona o time, cobra mais efetividade, cobra uma melhor conclusão, melhor posicionamento defensivo, ou já muda alguma coisa nominalmente ali, mexe, entra com alguém? Cara, Ortiz, eu acho que na minha opinião ali o Bruno Pivetti poderia incentivar mais o Guarani a jogar pelas laterais. A jogada ali com o Diogo Matheus, agora com o Matheus Barbosa cruzando pelo lado direito, ele tá funcionando, tá entrando. Mesmo o CRB com 3 zagueiros altos, essa bola tá funcionando. Agora não tô vendo o resultado quando o Guarani tenta entrar pelo meio. Entrar jogo combinado pelo meio, eu acho que tá perdendo muita bola. Ele tá dando a transição pro CRB. Na minha opinião, o Guarani precisa insistir pelo jogo pelas laterais ali, dar um pouquinho mais de amplitude. Eu não sei se uma entrada de um jogador que joga um pouco mais aberto poderia ser uma boa. Era essa a colocação que eu faria agora, né? Um Neilton, Fernando, talvez. De repente um Neilton por ser um jogador mais habilidoso. Bruninho já é mais cadente, né? O Bruninho já segura um pouco mais o jogo, né? Mas um Neilton, por exemplo, um jogador de velocidade, jogando pelo lado esquerdo, não pode ser interessante pro Guarani? Eu seria ousado, Ortiz. Eu tiraria um dos volantes, o Matheus Bueno, que hoje não tá bem no passe. Seguraria o Matheus Barbosa, traria o Isaac pra jogar ali do lado do Matheus Barbosa e colocaria o Neilton pra ter jogada individual, o passe rápido, inteligente. Tá perdendo, Ortiz, não dá pra manter o mesmo esquema, acho que tem que abrir um pouco o time, como o Pedro falou, como você joga com 3 zagueiros, você tem que colocar os 3 atacantes pra eles perderem a sobra, e o Guarani não tá fazendo isso. O Guarani tá cruzando muita bola na área, e só com o Derek na área. Então eu abriria um pouco mais o time, tentaria jogadas individuais e vinha com essa bola com um pouco mais de qualidade, trazendo o Isaac e o Regis, fazendo uma dupla realmente de meias ali, para poder essa bola chegar com qualidade. Ortiz? Rapidinho, Coitão. Não, só para corroborar com o que o Acorce e o Fernandão falou, e aqui eu tenho a televisão sem estar no estúdio, então às vezes consigo dar o ganho no volume. Várias vezes foi a tônica dos gritos ali do Bruno Pivetti no jogo, pedindo para abrir e pedindo principalmente pro Porfírio parar de vir tanto por dentro. Tá aí. É o que a gente vem observando durante a transmissão aqui também, né? O Porfírio recebe a bola, ao invés dele dar amplitude para a jogada, ganhar a linha de fundo, ou então fazer o passe para o Isaac, que está dando alternativa, opção ali pelo lado esquerdo, ele traz a bola para meia e vai bater nessa boa malha de marcação. É aquilo, você vai bater toda hora no paredão, a bola bate e volta, bate e volta.
Aí você vai ter 70% de posse de bola, mas uma posse de bola nula, né? Vamos para um rápido intervalo. Esses são os nossos palpites aqui nesse intervalo de jogo. Para mim, o Guarani tem plenas condições de virar, mas precisa jogar um pouquinho mais, precisa caprichar principalmente na finalização e também não se expor como esse gol que a gente acaba de rever aqui, né? Rápido intervalo e a gente volta já para a segunda etapa com as mensagens dos nossos amigos. Vem para a Rádio Web Planeta Guarani. Tamo junto. Querendo comprar ou trocar o seu automóvel, mas seu score está baixo? Você é autônomo ou não tem CNH? Venha para a Peixoto Multimarcas. Temos a melhor equipe da região para aprovar o seu crédito. Temos os melhores carros com procedência. WhatsApp DDD 19 9 95 37 49 92 ou pelo telefone DDD 19 32 25 99 43. Instagram @Peixoto Multimarcas _CPS. Facebook Peixoto Multimarcas. Essa dica é para você, meu amigo varejista, dono ou comprador de supermercados, ou você que tem seu pequeno negócio. A Massa Boa é uma das maiores fábricas de pão de queijo do interior de São Paulo. Mas não é só pão de queijo, não. Salgadinhos congelados, todos de dar água na boca. Leve a marca Massa Boa para o seu cliente de dia a dia. Distribuidor Massa Boa para Campinas e região é o Roger. Fale com ele agora pelo WhatsApp 19 99 758 3686. Massa Boa. É uma delícia. Você conhece a Clínica Soul? Joelho, coluna, ombro, cotovelo, mão, punho, quadril, pé, tornozelo, fisioterapia, oncologia ortopédica, clínica médica e dor, ortopedia pediátrica, núcleo de medicina esportiva, tudo isso você encontra na Clínica Soul. Acesse já clinicasoul.com.br ou acompanhe pelas redes sociais. Uma das maiores marcas do Brasil, você certamente já conhece a Quinino e você precisa conhecer a linha de mais de 400 produtos. Então tá faltando o que para a Quinino estar na prateleira do seu supermercado? Batatas, queijos, chás, chocolates, doces, aromas, temperos e condimentos especiais, farinhas, pipocas, farofas, gelatinas, pudins, sobremesas, grãos, molhos especiais, pimentas, conservas e a linha K-Life com produtos 100% naturais. Não achou a linha Quinino no seu supermercado? Fale com o gerente e peça para ele conversar com o Roger. Distribuidor exclusivo Quinino para Campinas e região no WhatsApp 19 99 758 3686. Quinino, a vida com sabor especial. Um show de beleza pro seu lar. É Arroz e Pisos, economia em qualidade. É a certeza de encontrar o melhor preço da cidade. Agilidade na entrega e o melhor atendimento. Temos tudo em porcelanatos, pisos e revestimentos. Show de beleza pro seu lar. É Arroz e Pisos, você em primeiro lugar. Arroz e Pisos. Com mais de 20 anos de experiência, a Saudale Alimentos possui um mix completo com mais de 230 itens e embalagens práticas e bonitas. É bom de comercializar e bom de consumir. Conheça as linhas Saudale, Saudale Apreciata, Saudale Festa, Saudale Food Service, Saudale Saborear e Pantaneira com produtos temperados assinados pelo cantor Sérgio Reis. Leve a linha Saudale para o seu supermercado, para o seu comércio, para o seu atacado. Fale agora mesmo com o Roger, representante exclusivo para Campinas e região, já para Piracicaba e Americana. O contato é com o Newton ou Evandro. Fale pelo WhatsApp 19 99 758 3686. Saudale, o sabor de fazer bem feito. Intervalo do Guarani e CRB na derrota. E aí, meu amigo Pedro Acorce? Tô aqui também, viu, Fernandão? Ah, o Ortiz tá aí também. O Ortiz arrumou um jeito de trocar o ar e tá junto. Mas e aí, Pedrinho? O que você acha que o Guarani precisa fazer aí no segundo tempo pra tentar empatar primeiro, né? Que não dá pra achar que vai virar sem empatar primeiro antes, né? Exato. Vamos ver se o Bruno Pivetti vem com alguma alteração aí pra esse segundo tempo. Mas eu acredito que o Guarani precisa dar amplitude.
espaçar a linha de 5 ali, os 3 zagueiros do CRB, para tentar encontrar um espaço. Eu acredito também que a gente pode explorar um pouco mais o chute de fora da área, né? Já que tá embolado ali pelo meio, explorar um pouquinho mais, testar o goleiro do time do CRB aí. Quem sabe não fazer um gol de fora da área. É isso aí. E você aí, Cleitão, você aí de Santa Catarina, o que você tá achando, Guarani? Como é que foi o primeiro tempo e o que o Guarani tem que fazer para tentar buscar primeiro o empate e depois a virada aqui no Brinco de Ouro? Primeiro tempo, Fernandão, amigos ouvintes, a Corsa, Ortiz, ele não foi de todo ruim, não. Do ponto de vista de criação, o Guarani criou, né? O Guarani conseguiu ter o domínio da partida, só que peca demais na finalização, né? O Guarani precisa achar um jeito de definir jogadas. A bola ficou ali oferecida pro Regis, que não finalizou, né? O Isaac na finalização muito mal hoje, e agora fica a expectativa, por quê? Nas outras vezes a gente tinha um cenário de um Guarani na frente do marcador e que arrefecia no segundo tempo. Agora, o Guarani não pode nem pensar em arrefecer, Fernandão. Por quê? Porque agora vai ter que correr atrás do resultado. Então, fica agora toda uma expectativa para ver como que o Guarani vai se comportar nesse segundo tempo. Não pode ter afobação, mas também não pode ficar tocando de lado esperando a oportunidade chegar. O Guarani precisa ser agudo. Ô, Fernando, uma outra observação. A gente vem falando muito do crescimento do Mike, né? O Mike tem aparecido como boa alternativa e o Mike ele faz exatamente o oposto do que está fazendo o Diego Porfírio hoje, né? O Mike ele recebe a bola e dá amplitude na jogada. O Diego Porfírio não. O Guarani pode estar se sentindo disso também hoje. Também. O ritmo de jogo do Porfírio, né? Também, Ortiz. A gente vê que ele, algumas jogadas ele faz a decisão errada. Mas no primeiro tempo, eu acho que o grande problema do Guarani, além de tudo isso que a gente já falou aqui, foi a finalização, Ortiz. Mais uma vez, a gente cai na finalização. E ainda mais no erro, que era a única jogada do CRB, era a bola aérea. E eles conseguiram, o Guarani sabia disso. O Pivete ele vai falar isso. A gente sabia que a bola aérea era a grande possibilidade. E mais uma vez o Guarani não conseguiu marcar. E dessa vez também não conseguiu marcar o gol. E mais uma vez, né, Cleitão? Parece que a gente já vai aqui antevendo o que vai falar o treinador do Guarani na entrevista coletiva, né? Sim, porque nada do que a gente viu em campo por parte do adversário foi algo que nos surpreendeu. A gente já sabia que o expediente dele seria esse. Aliás, se a gente tiver que falar de alguma surpresa do CRB, é o fato desse posicionamento mais defensivo. Mas eles foram eficientes, coisa que o Guarani não foi. E aí quando bota pra dentro o VAR anula, né, Pedro? Aí judia mais ainda, né? Aí fica difícil, né? Como a gente viu aqui no intervalo, não teve muita interferência do Regis, não entendi a anulação do VAR, mas torcer pro Guarani voltar com outra performance aí pro segundo tempo. Precisa finalizar, né? Guarani não finalizar certo, né, na verdade, porque o Guarani cria as oportunidades, tudo aquilo que a gente já previa. Eu achava que até que o CRB ia vir mais pro jogo do que fez no primeiro tempo. Com essa escalação aí é difícil. Então, daí quando eu vi a escalação de 3 zagueiros, aí eu falei, eles vão realmente recuar. E mesmo assim, o Guarani criou inúmeras oportunidades. E mais uma vez, a gente falha nas coisas recorrentes desse time, que são a falha de conclusão e também, mais uma vez, a falha em bola aérea. Agora é 45, 50 minutos de jogo aí, Pedro, para mudar tudo isso, né? O Guarani precisa... Agora chegou a hora do treinador no vestiário, né? O treinador quem tem que corrigir todos esses defeitos aí no vestiário, né? Sim, e tentar algo diferente, né? O Guarani não pode se acomodar de maneira alguma só com empate, né? Mais um empate, então tem que tentar fazer o primeiro gol, buscar o empate e depois a vitória. Empate hoje é uma derrota pro Guarani, né, Fernando? Sim, ainda mais depois da rodada, né, Ortiz? A rodada foi muito ruim pra gente. Quase todo mundo que estava na nossa frente ganhou os seus jogos, seja em casa ou fora. Então o Guarani não pode perder para um time que acabou de trocar de técnico, fazendo uma má partida, porque o CRB vai conseguir a vitória fazendo uma má partida, ou conseguiu a vitória no primeiro tempo. Então o Guarani tem que fazer tudo aquilo que não fez no segundo, jogar mal e mais ganhar o jogo. O Ednei de Valinhos tá bravo, os dois times já voltaram lá, hein? Foi rápido o intervalo hoje, pelo amor de Deus. O Guarani é o primeiro time do Brasil que não tem um técnico por mérito, e sim por ser torcedor. 10ª rodada, Ortiz, estou a 55 minutos da sua sincera opinião pro rascunho de técnico. Alguém sabe me falar se o rascunho de técnico já ganhou algum título? Já subiu algum time ou ele só é torcedor mesmo? Ele ganhou o campeonato alagoano, né, com o CSA.
Né, Ednei? Rascunho eu acho muito forte, tá? Eu acho muito forte, mas pra mim um técnico inexperiente e que está pagando pela inexperiência. Tudo pronto lá, bola rolando. Trilha o apito, árbitro, saída de bola pertenceu ao time do CRB e nós vamos pagando as mensagens aqui devagarzinho no andamento do jogo, né, Fernandão? Exatamente, Ortiz. Tomara o Guarani ataque bastante, mas as mensagens vão ser devagarinho lidas aí. É isso aí, o Alexandre já diz aqui que o Guarani está sendo roubado hoje novamente, o gol foi legal e não teve impedimento. Impedimento teve, mas o Regis não participa da jogada para marcar o impedimento, né, Pedro? Exatamente, eu também não vi interferência do Regis ali na jogada. Nenhuma. Pelo contrário, é o jogador adversário quem choca-se com ele, né, Fernando? Exatamente, eu até estava observando se é ele que dá a trombada no jogador do CRB, mas não, o jogador do CRB que dá a trombada nele, mas ele não participa em nada realmente. O Guilherme lá de Atlanta, nos Estados Unidos, um assalto em casa, que filho daquilo, é inacreditável. O VAR só participa pra ferrar o Guarani, gente. Quando é pra ajudar o Guarani, o VAR não tem esse pulso aí, pô. O VAR dificilmente toma uma decisão pra favorecer o Guarani numa partida. Hoje, nitidamente, um gol tirado do Guarani por decisão do VAR. Recupera a bola o time do Guarani lá no campo de ataque. Diogo Matheus toca pro Matheus Barbosa. Ele toca a bola de lado, chega pro Alan Santos. Alan Santos não, Lucão, lá no lado esquerdo. Lucão domina, passe pro Isaac, tá de costas, ajeita o corpo, tem a passagem ali do Porfírio, o Isaac vai carregando a bola, se aproxima da entrada da grande área, tocou pro Regis, passou pela marcação, tropeçou o Regis e ele vai ao desespero, Fernando Lovato, não é possível, Fernando. Uma jogada muito parecida quando ele recebe no derby, né, Ortiz? Naquele derby que você filma ali, do Carlão, do né? Carlão, só que ele tá mais perto do gol, a bola escapa dele, mas eu ainda assim, eu acho que depois da boa jogada do Isaac, ele já tinha que ter metido um canudo ali da entrada da grande área e ter feito o gol. Chega chapando, né, Pedrinho? É a primeira opção, né? Exato, primeiro lance do jogo aí tem que chutar pro gol, que a gente tem falando, tem que arriscar um pouquinho de fora, né? Tá querendo entrar com bola e tudo aí no gol, não vai funcionar. Não vai funcionar. Shinkichi lá do Japão, um abraço, meu amigo Shinkichi Hori. Boa tarde, Ortiz, equipe Planeta Guarani. É o Guarani tendo que enfrentar o adversário e a arbitragem. Mais uma vez, né? Mais uma vez. O árbitro agora chama a atenção, cartão amarelo pro Lucão, Fernando. Por reclamação, Ortiz. Meu Deus do céu. Eita, nós. Ele tá reclamando com Cara, eu falava da arbitragem antes do jogo, né? Eu dizia que é um árbitro inexperiente, é um árbitro que não apitou nenhum jogo de Série B, nem de Série C. Ele só apitou competições regionais até agora. Um árbitro nordestino, ele é da Paraíba para apitar um jogo de um time nordestino contra o Guarani. Então, eu tô cansado de falar, né? E o Guarani não toma nenhuma providência com isso, né? O Daniel de Santa Rosa de Viterbo diz: Ortiz, nessa onda de ajuda, pede pro time ajudar a torcida. Pois é, podia ser, né? Time que nos ajude agora, né, Daniel? Newton de Valinhos, boa tarde. Esses caras nem vontade de reclamar da arbitragem tem. Time sem atitude, Bruninho nesse time. Tem que colocar os jogadores dos primeiros jogos. Insistimos com os jogadores que brigamos para fugir do rebaixamento. Já vimos isso em 2022. Chega de quase gol. O Jota, boa tarde, meus amigos. Mais uma vez o Guarani sendo prejudicado pela arbitragem. Até quando isso? Acho que a diretoria deveria se manifestar contra isso. Ou estou errado? Abraço. Bruno Pivetti foi questionado sobre isso na sua entrevista e pela resposta dele, ou pela insistência dele em não falar que a diretoria fez um manifesto, a diretoria não se manifestou contra a arbitragem, né, Fernando? Exatamente. Não que isso possa mudar alguma coisa, mas acho que tem que demonstrar que está insatisfeito, né, artista? Tem que mostrar. Eu acho que não adianta parecer honesto, né? Não adianta ser honesto, tem que parecer honesto. Então o Guarani também tem que se manifestar com relação a isso, sim. Uma observação importante do Eduardo de Oliveira. Ai, meu Deus, o Tony saiu com os pés agora, graças a Deus consertou lá o Alan Santos, tirou o perigo de lá, bola pro mato, que o jogo é de campeonato, a bola com o CRB, recupera a bola Matheus Barbosa pro Guarani, toca de lado, a bola chega pro Diogo Matheus. Campo de defesa, rompe a linha demarcatória do meio de campo, o Diogo Matheus traz o bugre pro campo de ataque, bom passe pro Matheus Barbosa, devolveu bem pro Diogo Matheus, bom passe dele pro pro Derek dentro da grande área, Derek domina, tá de frente, tocou pra trás, ninguém do Guarani tocou nas costas do Isaac, domina a bola, Isaac lateral da grande área, lado esquerdo, cruzamento é pro Matheus Barbosa, era pro Bruno José, um atrapalhou o outro atrapalhou, um era o Derek, perdão, e ninguém finaliza, Fernando, meu Deus do céu. Uma bola cruzada lá pelo Isaac, né, Ortiz? O Derek tentou dar um de voleio ali, atrapalhou o Matheus Barbosa e não tinha ninguém. Bruno José muito atrás. O Guarani precisa caprichar, Ortiz. São esses
essas coisas que atrapalham a hora de fazer o gol. Tá difícil, viu? Então, o Eduardo de Oliveira diz aqui que toda a bola cruzada na área o Guarani perde de cabeça. Não tá bem posicionado, realmente não tá. Não tem como falar diferente disso. Vem chegando o Guarani de novo, lado esquerdo, é o Lucão ajudando ali no campo de ataque, toca pro Isaac, recebe de volta Lucão, abre a bola pro Porfírio toca pro Isaac, não dá amplitude, olha lá. Essa hora, Pedrinho, é pra tocar e abrir. Ele toca e recua. Bom passe do Isaac pra dentro da grande área, chega brigando ali o Derek, deu certo a jogada, sobrou pro Porfírio dentro da grande área lateral, fez o cruzamento no segundo pau, Diogo Matheus matou no peito, bateu, explode na zaga, olha o Matheus Barbosa, afasta a zaga, cuidado com a boca, Fernando Lovato, spoiler é uma coisa, palavrão é outra. Cruzamento do Guarani pra grande área, afasta a zaga. Quase gol do Guarani agora, Cleiton Vendemiato, você que é mais lúcido, me ajuda aí, Cleiton. Oi, passou muito perto. Olha o Guarani de novo, Ortiz. Não, já não deu em nada. Vem chegando o Guarani, Isaac, domina, toca pro Lucão. Lucão lá virou meia o Lucão. Toca a bola pro Matheus Bueno. Matheus Bueno devolve pro Lucão. Ele faz a pifada forte demais. Pode falar, Cleitão. Aí dessa da vez não é do Lucão, né? Mas o Guarani teve uma grande chance, né, Ortiz? O cruzamento tentou ali matar no peito e fazer a batida o Diogo Matheus e na sobra uma pancada, daquela bem do estilo do Matheus Barbosa. Mas aí acabou batendo aí nos jogadores da equipe do CRB que estava no meio do caminho. Boa oportunidade do Guarani. Fernando, essa bola bate no jogador do CRB ou bate no Derek? Eu acho que bateu no Derek, Ortiz. E aí o Guarani reclama de uma bola na mão também. Que mas o VAR não vai ajudar, não vai dizer de jeito nenhum. Imagina. Mas eu acho que a bola, inclusive, bateu o Derek tentou desviar, mas a bola bateu nele ainda. Sai jogando o Bugre lá no campo de defesa. Boa oportunidade, né, Pedro? Chutou pelo menos, né? Chutou é o que a gente vem falando, né? Chutou, tem que finalizar. Tem chegado o Guarani, tem me agradado esses primeiros 5 minutos aí. E aquele paredão também do sistema defensivo do CRB. Pelo meio é mais difícil, só chutando, né, Fernando? Tem que chutar. Nós temos bons chutadores, né? Ortiz, o Regis, o Matheus Barbosa. Tem que chutar, porque se não tá dando pra penetrar dentro da área, tem que chutar. O Dantas disse que tá difícil, por cima não dá, tem que caprichar na finalização e chutar no gol. E esse juiz é um bandido. O Marco, boa tarde, o Valber seria opção para corrigir bola aérea, voltava com o Neilton no lugar do Matheus Bueno. Eu não tiraria o Matheus Bueno, não, exatamente não. Bom, o Valber, gente, se o Valber não jogou até agora, é porque o momento técnico do Valber é difícil. Eu sou sincero, eu trabalhei com o Valber no Guarani, é um jogador tecnicamente não tão exuberante, né? É um zagueiro que tem muita dificuldade de jogo, eu não entendi a recontratação dele para o Guarani. E se ele não tem opção, Fernando Lovato, se ele não ganha opção, é porque está corroborado tudo isso, né? E eu acho que numa bola de escanteio, o culpado não são só os dois zagueiros. Olha o cruzamento do Bruno José em cima do Conceição. Anderson Conceição afasta de cabeça, o rebote sobra para o CRB. Juninho conduz a bola, toca a bola o Juninho para o Rômulo, lançamento Rômulo lá para o campo de ataque, a bola fica fácil para o Tony dentro da grande área. Fica com a bola nas mãos o Tony, o Marcos Salvador, boa tarde Planeta, cadê o atacante da base? Rafael tá contundido e treina com o sub-20 só, Marcão, já falamos isso umas 587 mil vezes aqui, né, Fernando? Exatamente, no banco hoje só o Ian da base. A Daniela Freitas, hoje sem fake news, ela manda uma foto tomando cerveja, Fernando, diz ela faz a parte dela. Tá certo, a parte dela é tomar cerveja e torcer, né, Ortiz? E hoje, em respeito ao Pedro Acorce, não tem chopinho aqui no estúdio, hoje viu, não. Fernando? Hoje, em respeito ao Acorce, não tem chopinho. Hoje não, hoje ele é um rapaz de Deus aí e a gente vai respeitar isso. Um rapaz de Deus que não merece palavrão na hora do spoiler também, né, Foi nervosismo. Rapaz, olha o contra-ataque do CRB armado João Paulo. Perdeu a bola, recuperou bem Bruno José para o Guarani. A recomposição do Bruno José funcionando, né? O Eugênio lá do Flamboyant, boa tarde pessoal, esse mão de alface está falhando desde o jogo da Chape, não sei, falha ou entrega, esse é o meu temor, o time não jogou mal não, só que brocha, né? Cara, a falha foi geral, né? Ele falhou sim, também achei, ele deu o golpe de vista, ele achou que a bola estava indo para fora e a bola entrou justinha no canto direito dele, né? Tirou a mão da bola. O goleiro não pode fazer isso. Engraçado é que contra a Chape a gente toma o gol por uma bola que ia fora e ele resolve pegar, né, Cleitão? Nessa aqui adentro, ele deixou ir pra fora, né? Exatamente. Ele tentou fazer um golpe de vista ali, só que a bola tava na direção do gol, Ortiz. É isso aí. Daqui a pouco a mensagem do Eduardo Lacerda, que vai trazer polêmica aqui na transmissão. Vambora.
Alan Santos domina a bola, faz o passe pro Matheus Bueno, devolve pro Alan Santos, vem Alan Santos, abre bola na direita, Bruno José apanhou da bola agora, o Bruno José, rapaz do céu. Fernando, posso dizer uma coisa? Sim. Dá uma piorada nesse gramado do Guarani, que quem sabe o time jogue melhor, rapaz. Com um gramado bom desse o time não consegue jogar, Fernando? Só pode, Ortiz. E aí tem que ver o dedo do treinador, né, Ortiz? Você falou várias vezes que quem tá armando o time é o Lucão. Sim. E o Alan Santos. Então tira um deles e coloca alguém pra armar, já que o CRB não recua um volante ali pra zaga e coloca mais um homem de meio, né? Mas o Fernando, eu pergunto a você, quem seria o jogador responsável por fazer essa armação do time? Teria que ser o Isaac, o Regis, qualquer um desses meios, porque no banco meia não tem, né, Ortiz? Então, cadê o Regis? Não, o Regis, tecnicamente, tá uma fase péssima. A mensagem do Eduardo Lacerda: Humberto Louser tá disponível no mercado, tem que mudar enquanto ainda tá disponível, se não virar hoje, pra mim é rua. Eu acho que o Bruno Pivetti balança, Cleitão, balança com esse resultado parcial no Brinco de Ouro, hein? Começa a ver acentuadas as críticas, né, Ortiz? Até agora estava ali nos empates, já tinham algumas, e aí se o Guarani não conseguir reverter esse resultado, fica bem acentuada essas críticas. É isso aí, lançamento pro Bruno José, dominou no peito, sai do gol, o goleiro Diogo Silva fica com a bola dominada. Era boa a chegada do Guarani, Fernandão. É um grande lançamento do Matheus Bueno ali, entre a zaga, o Bruno José conseguiu matar direitinho, mas adiantou um pouco, o Ortiz caiu na mão do goleiro. Guarani adianta as linhas agora, hein? Matheus Barbosa recupera, toca pro Diogo Matheus, espremida a bola, último toque do jogador do CRB, a bola sai, arremesso manual pro Guarani, o Bruno Pivetti pelo menos falando hoje na beira do campo, né, Fernando? Diferente dos jogos anteriores, e vem duas, hein? Daqui a pouco o Cleitão traz pra gente as duas mudanças do Guarani lá, uma delas eu cantei, hein? Uma das mudanças eu cantei, o Guarani se sentia falta dele, e ele vem pro jogo, né, Cleitão? Traz pra gente aí. É isso, Ortiz, saindo camisa 15 do Diego Porfírio para entrada do camisa 6, o Mike, lateral por lateral, saindo o Regis para entrada do camisa 27, o Bruninho, Ortiz. Pois é, pra mim as mudanças são corretas, o Pedro Acosta. Eu posso dizer o seguinte: primeiro, o Mike fez falta para o Guarani, porque dava amplitude que você tanto reclamava, e o Regis apagado demais no jogo, né? Pra mim as mudanças completamente coerentes do treinador. Eu achei coerente também e acredito que o Guarani possa melhorar agora com o Bruninho encostando ali pelo lado do Mike. Vamos ver o que acontece. A primeira do Bruninho, partiu pra cima da marcação na esquerda, cruzamento dele no segundo pau, sobrou pro Bruno José, domina, livre de marcação, fez o cruzamento, afasta a zaga, o rebote fica pro time do CRB. Fernandão, o jogador não pode ficar em campo só pelo seu nome, né, Fernando? Não, tá certíssimo, muito mal tecnicamente. O Isaac vem fazer esse trabalho agora de meia, revezando com o Bruninho. Acho que a substituição foi certíssima, Ortiz. Recupera a bola o time do Guarani, Mike faz o passe, errou o passe, o Mike dentro da grande área, recupera de novo o Guarani, afasta a defesa do CRB. O Guarani vai alugando o meio campo, o CRB não passa do meio campo até agora, Cleitão, nessa segunda etapa. O Guarani, pelo menos nesse quesito, a gente tá vendo agora equilíbrio. 12 minutos do segundo tempo, mantém a intensidade que teve no primeiro, precisa fazer o gol. 13 já, né? 13 minutos agora de jogo, segundo tempo no Brinco, segue no placar, 0 pro Guarani, 1 pro CRB. Mike domina a bola, toca atrás, recomeça com o Lucão, Lucão virou meia. Olha o que a gente fala, Fernando, se nós estivéssemos no campo agora, nós viríamos os 11, os 10 do Guarani no campo de ataque. A pifada pro Derek, o cruzamento dele, o goleiro cortou, tirou a bola da cabeça. Reboteada sobra com o Matheus Barbosa, toca a bola pro Diogo Matheus, lateral da grande área pelo lado direito, ele tá de costas, encara, ajeita o corpo, vai ganhar a linha de fundo, fez o cruzamento, afasta a zaga. Ufa, esses cruzamentos estão muito fáceis, rapaz. O zagueiro só no posicionamento o zagueiro já corta a bola. Matheus Bueno toca pro Bruninho, tocou pro Isaac. Isaac tentou o passe pro Mike, errou o passe, o Isaac. E o árbitro para o jogo e marca uma falta em cima do Bruninho. Tempo de eu pagar a mensagem do Edu Boca aqui, que me manda as estatísticas do primeiro tempo. 67% de posse de bola do Guarani, 33% do time do CRB. 7 finalizações do Guarani, 3 do CRB. Só isso já dá pra gente falar que os nossos comentários estão exatamente de acordo com o que mostram os números do jogo, né, Fernando? Exatamente, os números é tudo a favor do Guarani. O Guarani vem jogando bem no segundo tempo também. Agora precisa marcar o gol, né, Ortiz? Acho que se a gente conseguir marcar o gol, o CRB vai sair um pouquinho e aí sim vai sobrar um pouco mais de espaço pra gente tentar a virada. Daqui a pouco a mensagem do Beto, que eu repito, eu já adianto aqui, eu concordo com a mensagem dele. Falta pro Guarani, hein? A falta é na meia, um pouco mais pro lado esquerdo. Falta perigosa, não é bola para bater direto pro gol, né, Pedro? Daí a melhor jogada é você ver um companheiro ali, né?
Acredito que sim, mas dá pra bater também. Diogo Matheus, né? Diogo Matheus, né? Diogo bate bem ali, a falta pra um destro, né? Tá longe, hein? Tá longe, hein? Diogo Matheus posicionado, a falta é de longe. Capricha, Diogo, capricha. Mete ela lá no fundo do gol. Espera a autorização do árbitro. Tá autorizado já o Diogo Matheus. Respira, Diogo. Vai partir pra bola. Ele de um lado, Mike do outro. Partiu Diogo Matheus de pé na direita. Bateu! A bola sai por cima do gol. Levou perigo o Fernandão. Bateu bem, mas a bola saiu. Bateu bem no canto direito ali. Ela subiu um pouquinho, né, Ortiz? Subiu um pouquinho. Mas o goleiro não ia chegar não se a bola vai no gol. Uma bela batida do Diogo Matheus, só que um pouquinho alta. Nem jogando a luva, né, Coitão, o goleiro chegava nessa. Ali não chega, né, Ortiz? É que a distância também fez com que ele tivesse que botar mais força, ela ganhou altura e não caiu, né? É isso aí, recupera a bola o time. Só Guarani joga nessa segunda etapa, viu? O time do CRB não passa do meio de campo, ó. Lucão domina pro Guarani no círculo central, faz a abertura de jogada na direita para Diogo Matheus, rompe a linha demarcatória do meio de campo já o Diogo Matheus, parte com a bola dominada, fez o passe pro Bruno José. O Bruno José não consegue dominar uma bola hoje, Fernando. É a quarta vez que o Bruno José perde uma bola idêntica. E o Bruno José pegando essa bola de costas pro campo adversário, né, Ortiz? Realmente ele não rende, ele tem que pegar essa bola em velocidade, que é a característica dele. Mas quando ele vem com essa bola de costas, e pegou, hein? Deixou o pé, hein? Deixou o pé, hein, Pedrinho? Por cima da bola. Essa dói, hein? Tornozelo. Se o VAR chamar do jeito que tá, hein? É que o VAR não vai chamar, pra mim, assim, é um lance pra amarelo, tá? Mas ele deixou o pé, se o VAR for mais rigoroso, chama pra revisão, hein? Deixou o pé ali, mas nada demais, já passou. Ó, vou pra mensagem do Beto. Ortiz, a falha antes foi do Alan Santos. Concordo, Beto. E depois do Tony. Conclusão, temos que colocar um quarto zagueiro canhoto e o Lucão do lado direito. O Porfírio sem ritmo, o Regis tem que buscar essa bola no meio e marcar gol, pois continuamos perdendo muito. Bom, o Regis já saiu, né? O Porfírio também já saiu, né? Sobre a inversão da zaga, eu concordo. Olha o CRB chegando pela primeira vez num cruzamento e a defesa do Guarani novamente permitiu o cabeceio. É que o cara não alcançou a bola, né, Fernando? Exatamente, cruzou nas costas do Mike ali, né, que acabou de entrar. Mas graças a Deus, pra nossa sorte, a bola foi pra linha de fundo. O Guarani precisa ter velocidade, principalmente nessa saída de bola, Ortiz. O Arley disse que, boa tarde, eu posso estar errado, mas eu senti que o time cansou no final do primeiro tempo. É inacreditável. Abraço, eu não acho. O Guarani termina o primeiro tempo tentando amassar o CRB. Pelo menos é a visão que eu tive. Você teve uma visão diferente, Pedro? Não, eu tive essa mesma visão. Eu tive a impressão que o Guarani se manteve bem, tá se portando bem até o começo do segundo tempo aí. Tá faltando mesmo o detalhe, capricho e detalhe. É, o detalhe, que é o gol, né? Cruzamento na mão do goleiro. Fica com ela o Diogo Silva, Fernandão. Essa é a falta é o problema de falta de um centroavante no banco hoje, né, Ortiz? Não que o Derek tá fazendo uma má partida, mas de repente com essas bolas cruzadas na área, você ter mais um centroavante ali pra incomodar os três zagueiros dele, já que o time do CRB não passa do meio de campo, Ortiz. Então, você falou que quem tá armando são os zagueiros. Então faltou mais uma escolha melhor de no banco ali, né? Para poder ter um centroavante. Principalmente num jogo em casa onde você pode ter mais jogadores à sua disposição no banco de reservas, né? Sai jogando o Guarani pela esquerda, passe errado, a bola sai. Arremesso manual de graça. E o Júnior de Jacareí. Boa tarde, meus amigos. Que time ruim, lamentável. Gosta de perder para times debaixo da tabela. A gente espera a semana toda para ver isso. É desanimador, acorda a diretoria, muda isso, para não falar o palavrão, porque o Pedrinho hoje tá aqui, né? Áudio do Marco Gomes, ou Marcão, áudio de jogo 20 segundos no máximo, daqui a pouquinho quando a bola parar a gente solta o seu áudio, tá bom? Vem chegando o Guarani com o Bruno José pela direita, domina a bola, Bruno José prende, toca para trás, o Guarani hoje com uma forte mania de tocar para trás, Matheus Barbosa, para trás pro Bruno José, nas costas dele, ele recua mais ainda pro Alan Santos, faz a pifada, acha bem ali o Matheus Bueno, pifada do Matheus forte, forçada demais, Coitão, se no fácil tá difícil, imagina no difícil, Coitão. É o que a gente fala, o grande problema é que o Guarani continua forçando demais esses passes, né, Ortiz? E aí, conforme o gol não vai saindo, o Guarani vai acabando entrando na própria pilha, né? Eu queria saber, Fernandão, pra quem que aquele moço de fone de ouvido branco lá tá reportando o jogo, viu? Eu sabia que você ia fazer esse comentário. Pelo amor de Deus. Afasta Diogo Matheus pro Guarani. A bola sobra no peito do Matheus Barbosa. Devolve pro Diogo Matheus. Pra Bruno José. Pra Diogo Matheus. Intermediária defensiva do Guarani. Sai jogando. Rompe a linha demarcatória. Vai pro solo. Pede falta o Bruno José. O árbitro não deu. Pra mim foi falta, hein?
E agora ele vai dar a falta do Matheus Barbosa. Não deu vantagem. Vem chegando, Romão pelo lado esquerdo, invade a grande área, corta a marcação, vai costurando a defesa do Guarani, se jogou, olha a batida pro gol. A bola fica viva ali dentro da grande área. Finalmente aparece Alan Santos e o árbitro finalmente lembrou que tem um apito para parar o jogo, né, Fernando? Brincadeira, e o jogador ali bateu, né, Ortiz, o jogador do CRB, a bola bateu no jogador que tava deitado ali, o Romão. Graças a Deus pro Guarani, ele tirou a bola ali, porque olha, a bola tinha endereço ali, não sei não, viu? Tinha endereço, podia até entregar errado, mas tinha endereço, né? E falta em cima do Bruno José, aí que o árbitro não deu, né, Pedro? Isso aí é falta, né, não? Foi falta, o árbitro não deu e o Guarani tem que ficar atento com essas transições do CRB, né? Porque vai se lançando pro ataque, não pode deixar desprotegida a zaga ali, não. Isso aí, tá faltando atenção, né, Fernando? E se for, não, vai dar cartão pro 33 ou não? Não, pro zagueiro, Ortiz, porque se fosse pro 33, o Lucas Lima seria expulso, viu? Cartão amarelo ali, né? Fábio Alemão é ruim demais, Fábio Alemão, viu, rapaz? Zagueirão pesado, zagueiro lento. E o Guarani não consegue tirar vantagem de um zagueiro desse, né? Cleitão, 20 minutos já foram, Cleitão. E aí, dá pra virar esse jogo? Dá pra virar, Ortiz. O grande problema do Guarani ainda é a finalização. O Guarani cria, fustiga em cima do time do CRB, mas conclui muito mal pra falar que conclui, porque também não... Depois daquele chute, por exemplo, do jogador do Guarani, o Matheus Barbosa, o Guarani parou. E vai mexer 2 vezes agora o time do CRB daqui a pouco, Ortiz. Daqui a pouquinho. Falta pro Guarani, o árbitro demora demais. Vai. Mais cartão amarelo ali, hein? Mais cartão amarelo. Fica esperto aí que o Cleitão traz pra gente já. Tem mais cartão amarelo ali pro time do CRB, creio eu, né? Pelo menos é o gestual que a gente tem de leitura de jogo daqui, né? E a falta nada de ser cobrada, rapaz. E com isso eu vou acabar soltando o áudio aqui. Vamos soltar o áudio então do Marco Gomes. Boa noite. Simplesmente ridículo o time hoje, né? Infelizmente. Começamos perdendo 3 gols, agora entregamos um gol pros caras. O time do Guarani mal posicionado, mal posicionado. Inclusive o Matheus Bueno também. É difícil. Ninguém vai olhar pro banco, temos quem de reserva. Ninguém, né? Complicado. Um abraço, viu? Um abraço e solta a voz, Marco Gomes. Fala pra fora, Marco Gomes. Fala pra fora. Solta a voz, Bugrino, né, Fernandão? Solta a voz, Bugrina. O Ortiz até deu ganho aqui. Lá vem Guarani. Vem Guarani, falta cobrada, levantamento no segundo pau, chegou escorando o Alan Santos, o goleiro toca pra fora, é escanteio. Pedro Acossi, que chance do Guarani, Pedrinho. Chegou bem, se consegue rolar um pouquinho pra trás ali, né, chegou faltando um pouquinho pra bola sair, se consegue rolar pra trás, a chance era melhor ainda. Meu Deus do céu, vai empilhando chances perdidas de novo, Fernandão. E dessa vez foi o Alan Santos, né, no primeiro tempo ele teve, agora no segundo de novo. Vai sair agora, hein? Diogo Matheus autorizado para cobrança de escanteio, bateu, a bola sai no segundo pau, ajeitada de cabeça, fica viva pro Isaac evitar a saída dela pela linha de fundo, não consegue, a bola sai. É tiro de meta pro time do CRB, meu Deus, estamos perdendo pro vice-lanterna da competição, jogando em casa. Gilberto Quinalha, boa tarde, Ortiz e equipe aqui no tobogã, sofrendo pelo bugrão e sem água para beber, não passa vendedor. E a fila do bar é enorme, é lamentável. Poxa, diretoria. Aí a diretoria pede pro torcedor ir pro estádio, Fernando. Aí o torcedor é tratado que nem gado no estádio, não tem nem água pra vender lá, Fernando. E quando passa pra vender, deve estar uma fortuna também. Então, é isso que eu ia falar. Quando passa, tá uma fortuna. É difícil, né, Ortiz? É difícil a gente pedir torcedor em campo hoje em dia. Alteração. Traz pra gente as 2 do CRB, Coitão. 2, Ortiz, entrando camisa 21, Everson, para saída do camisa 77, Rômulo, e entrando o amigo do Pedrinho, o 98, Falcão, no lugar do 33, o amarelado Lucas Lima. Ele é bom de bola, o Pedro? Ele é um volante um pouquinho mais marcador, viu, Ortiz? Eu acho que o Daniel Paulista já tá começando a retrancar um pouquinho o time aí para tentar segurar o resultado. Então lembra que a gente conversava em off, Pedro, antes do jogo? Tomara que eu esteja certo, né? Cruzamento do CRB pra grande área, furou, graças a Deus, hein? Graças a Deus, e a bola recuada de cabeça. A gente conversava em off antes do Fernandão chegar até, né? Eu falava pra você que o Daniel mudou bastante seus conceitos, né? Que no Guarani era um 4-3-3 convicto e que nos outros times ele acaba em algum momento recuando demais o time pra garantir um resultado e que isso, se acontecesse, era bom pra nós, né, Pedro? Sim, é verdade. Ele já tem mudado o estilo de
de treinar a equipe e já tá com mais possibilidades, né? A gente acaba de ver isso no jogo de hoje. Vai aumentando o seu leque, né, o Daniel Paulista. Tomara que ele não ganhe esse jogo do Guarani, né? Olha lá o CRB chegando, chute de longe, a bola sai à direita do Tony, sem perigo. Vamos pro giro de tempo e placar. Tempo e placar. Brinco de ouro da Princesa jogados 24 minutos e 50. É segundo tempo e no placar, por enquanto, o Guarani tem 0. O CRB tem 1. Rose Pisos, pisos porcelanatos, pisos vinílicos laminados, pastilhas de vidros. Rose Pisos, um show de beleza pro seu lar. Massa Boa, alimentos congelados, salgados, pão de queijo. Fale já com o Roger pelo WhatsApp 19 99758 3686, representante exclusivo Massa Boa para Campinas e região. Clínica Soul, ortopedia, fisioterapia e muito mais. Acesse e conheça clinicasoul.com.br. E nesse tempo todo o Guarani trocou passes ali com o CRB absolutamente retrancados, 11 jogadores do CRB do meio campo para trás. Continua trocando passes do time do Guarani agora pelo lado esquerdo. Matheus Bueno achou o Bruninho, bateu de longe, a bola desvia, vai sobrando vivo ali pro Mike, briga pela bola o Mike. O último toque do CRB é escanteio pro Guarani, Fernandão. O jogador do CRB ficou reclamando uma falta do Mike, mas a bola saiu pra linha de fundo, escanteio, quem sabe o gol do Bugrão. Quem sabe agora, né? Autorizado, partiu a cobrança do Mike, a bola sai na entrada da pequena área, afasta a zaga, olha o rebote, o chute de longe, a bola sai à direita com perigo, pede desvio ali o Diogo Matheus, grita com o árbitro e o árbitro nada de dar escanteio pro Guarani, vai dar cartão amarelo pro Diogo Matheus, que estava pendurado, Fernandão, tá fora do jogo. E agora, quem joga na lateral direita? Um jogo contra o Novo Horizontino lá em Novo Horizonte, jogo difícil, Novo Horizontino bem, e realmente, mas ele tá certo, Verdes, bateu no jogador do CRB mesmo. Sim, é o árbitro, é o incompetente do árbitro que erra, né, o Pedro, e aí no desespero o atleta reclama e toma cartão, né? E quem acaba levando a culpa é o jogador, né? Claramente o desvio ali. E é impressionante que os bandeirinhas não ajudam, né? Não, tá lá pra quê, né? Esse é o tipo do lance que o VAR não pode assistir, né? O VAR não pode ajudar o árbitro. E o Bandeira tá lá pra quê? Fazendo figuração no jogo, né? Mas ganha bem Bandeira, viu, Fernandão? Bandeira deve ganhar uns 3 contos num jogo desse. Viu? Ganha bem, né? E aí a torcida pede pra ter calma, né, ô Pedrinho? A gente já jogou bola, sabe que tem hora, não dá. Não tem ninguém tem sangue de barata, né, meu? Tá louco, gente. O tempo tá passando. Estamos chegando aos 27 minutos. Olha, de verdade, eu gostaria de ver o Guarani com mais velocidade, Fernando. Eu até dei um soco na cadeira aqui, vocês assustaram aí. Eu quero ver esse time do Guarani com mais velocidade. O Guarani perde o jogo e toca passes com uma paciência exacerbada, Fernandão. Por isso que eu falo, Ortiz, acho que não precisaria ter 2 zagueiros pra jogar aí, não. Tira um zagueiro, coloca mais um cara pra dar velocidade. O time tá todinho retrancado, não é nem do meio de campo pra trás. Ou 2 volantes? Não, pode tirar um zagueiro. Nossa, também, Ortiz. Acho que tanto faz. Tira um volante ou um zagueiro pra colocar mais um. Você tem que tirar a sobra deles lá. E como você tira a sobra? Colocando atacante. Ah, mas vai colocar muito atacante, a bola vai chegar como? A bola tá chegando pelos zagueiros, aí fica complicado. Um abraço, seu Gilberto Vieira Brenner. Ele dizia que estava na hora do Regis jogar ou ser substituído. Já foi. Guilherme Sampaio, o Guarani fará um gol pra cada crivo que o Ortiz carburou até agora. Eu acredito. Pô, mas só fumei um, então vai ser 1-1, né, Fernandão? Pelo amor de Deus. Eu vou lá fora fumar mais um. Caetão, narra aí, Caetão. Pra dar pra fazer 2, então, pô. Pra poder dar tempo, né, Ortiz? Senão vai ficar complicado. O Marco Antônio lá de Brasília. Boa tarde, Ortiz e toda a equipe. Parabéns pela transmissão. Tô em Brasília ouvindo a Rádio Planeta Guarani. Nosso time precisa de criatividade ofensiva. Precisa de criatividade ofensiva, precisa de ajuste defensivo. Precisa de um monte de coisa, viu, Marco Antônio? Tô começando a achar difícil que o atual treinador do Guarani consiga reverter esse quadro que tá se desenhando aí pro Guarani, viu, Marco? Um abraço, obrigado pela companhia, viu? Uma falta cobrada agora e o árbitro manda voltar a cobrança, rapaz. E o Bruninho levou amarelo, Vertiz. Mais um, né, Fernandão? Ele vai amarelando os jogadores do Guarani numa velocidade absurda. Mas dessa vez o Bruninho merecia, mesmo que ele perdeu a bola. Tá bom. Falta pro CRB, cobrada, bola levantada pra grande área, a zaga do Guarani corta, afasta o perigo, complementa ali o Alan Santos, tira a bola da grande área, bola fica viva, vem mais 2 mudanças já no Guarani, daqui a pouco o Cleitão traz pra gente, hein?
O Guilherme de Atlanta disse que tá tão puto que esqueceu de dar boa tarde. Mas eu li boa tarde, fica tranquilo, Guilherme. Um abraço. A Fátima, lá de Santa Bárbara do Oeste. Boa tarde a todos. Estou na escuta e na esperança da vitória. Vamos que vamos, Bugrão. Na vitória ou na derrota, viu, Fátima? Hoje sempre Guarani. Um abraço pra você também, Fátima. Duas mudanças aí, Cleitão. Traz pra gente a primeira. O Neilton com a camisa 7 tá entrando no lugar do Isaac e o Bernardo com a camisa 28 vai entrando no lugar do Matheus Barbosa. Ele mudou nominalmente, né, Fernando? Mas talvez agora, quem vai armar esse time agora? É o Matheus Bueno, Fernando? Não, quem vai armar agora é o Neilton. Ele tem o Neilton como meio, Ortiz. E ele não muda o esquema tático, ele deixa 2 volantes. Não mexe, né? Bola enfiada pro Neilton na direita, cruzamento dele pra grande área, afasta a zaga. Reboteada sobra ainda pro Guarani, ajeita de cabeça Matheus Bueno, a zaga afasta, briga pelo rebote ali, o time do Guarani consegue recuperar a bola. Vai trocando passes o Guarani, Matheus Bueno toca atrás pro Alan Santos com o Lucão. É os 11 no campo de ataque, Fernando. É os 10 do Guarani agora no campo de ataque e os 11 do CRB na defesa. Sim, o problema é que o CRB tinha 2 ali. Bruno José, cruzamento dele pra grande área, a bola passa sem ninguém do Guarani alcançar, evita a saída de bola, Bruninho. Toca pra trás, recomeça o time do Guarani com paciência. Mike toca pro Matheus Bueno toca de ladinho pro Lucão. Lucão abre a bola na esquerda pro Bruninho, pro Mike na lateral da grande área. Mike tem espaço, prende a bola, devolve a bola ali pro Bruninho. Vem cruzamento do Bruninho de pé direito, não alcançou pro desvio. Afasta a zaga do CRB, a bola fica viva. Lucão briga por ela de cabeça, recupera a bola pro Guarani. Lucão toca na esquerda pro Bruninho. Bruninho tem o Mike encostado nele, ele faz o passe, devolve pro Bruninho. Passa pelo marcador, o Bruninho vai ganhar a linha de fundo, fez o cruzamento de longe para a grande área, consagrou o zagueiro de novo, chegou Diogo Matheus, brigou bem pelo rebote, recupera a bola pro Guarani. Diogo Matheus vai bater pro gol, bateu pra fora. É uma piada, né, Fernando Rosato? Ortiz, eu tava até contando aqui, o CRB tava indo pro ataque com 2 atacantes e 7 do Guarani pra marcar. E o Pedrinho marcou. O Guarani cruzou 4 bolas dentro da área e tinha 2 jogadores do Guarani contra 6 do CRB. Matematicamente é impossível, tem que ser um chute ou uma jogada individual, porque do jeito que ele arma o time, ele não muda. Ele não arrisca, Ortiz. O Pivete me desculpa, eu gosto muito dele, mas ele não arrisca o time perder em casa. Eu vou gostar mais dele se ele ganhar jogos pelo Guarani, né, Fernando? Já deixo de gostar já, porque faz tempo que ele não ganha um joguinho, né? Então, Ortiz, é difícil, porque o time tá nessa situação, precisando da vitória ou do empate, jogando em casa, ele não muda, ele deixa 2 volantes e 2 zagueiros, como se não precisa disso. Então ele não procura mudar as coisas, Ortiz. O Angelão tá dizendo que o VAR só interfere quando o árbitro não tem nome no cenário nacional. Duvido que se fosse um Voaden, um Klaus, dentre outros, isso aconteceria, ainda mais com uma estrela como o Jean-Pierre no comando. Aí ele quer aparecer em cima do coitado que tá apitando. É uma tese, Angelão, uma boa tese. Mike recebe a bola. Daqui a pouco. Pera aí, Coitão. Mike recebe a bola pro... Você trouxe as duas, né, Coitão, naquela? Trouxe sim. Vem Guarani chegando, Diogo Matheus domina a bola, faz o passe, curtinho passe pro Neilton. Ei, galera, tá feia a coisa. Recupera a bola o time do CRB, corta a defesa do Guarani com o Alan Santos na intermediária. Bola chegou pro Bruninho na esquerda, vai pro solo, é falta nele, marcou o árbitro. Chance de meter bola na grande área agora, Pedrinho. Essa bola é pra meter no segundo pau pra alguém desviar. Tem que aproveitar a bola na área aí, mas o que o Fernando falou é verdade, viu, Ortiz, tá? Eu tenho observado aqui, o Guarani tá jogando muito longe da área, Bruno José muito longe da área, Bruninho também muito longe da área. Eles têm buscado, num termo um pouquinho mais técnico, a bola no pé do volante aqui. Sim. Não tem rompido linha, não tem feito um jogo entre linhas ali, é impossível mesmo. O CRB se defende com 7 contra o Derek mais 1 ali na área, é impossível. É difícil, né? É difícil, é uma parede, né, de marcação. Falta cobrada, a bola viaja, olha o desvio, tirou a bola da cabeça do Lucão, Fernando Lovato, escanteio pro Guarani. Essa o Lucão é cabecear de dentro da pequena área, acho que não tinha como errar não, mas na última lá tirou de cucuruco o jogador do CRB, escanteio pro Guarani, Ortiz. O Marco disse que a fase, já cobrado, curtinho, tocou pra trás pro Neilton. Neilton parte pra cima da marcação de pé esquerdo, meteu a bola nos pés do zagueiro que afasta o perigo. O Marco disse que aqui que a fase do Regis é tão ruim que se ele fizer um gol, o VAR vai falar que foi miragem coletiva. Cruzamento pra grande área, olha o desvio de cabeça, a bola sai.
À esquerda é escanteio pro Guarani, Fernandão. A cabeçada foi do Isaac. Já cobrado. Diogo Matheus meteu bola na grande área. Pra que isso, gente? Pra que isso? Trabalha essa bola. Posiciona o time na grande área e cobra o escanteio. Pra que esse toque curto? Cruzamento de longe, consagra o goleiro. Pra que isso, Cleiton Vendemiato? Não tem necessidade, né, Ortiz? Quis cobrar rápido ali para poder ganhar tempo, só que o time do Guarani sequer tinha se posicionado pro lance de ataque ali, ficou muito fácil para a zaga do CRB. O Guarani tá afobado, o Guarani agora entrou no campo do desespero, a gente tá com 34, quase 35 minutos, e o Guarani vai entrando no desespero agora. O André do Centro, boa tarde, Bugrinada. Humberto Louser disponível no mercado, mas conhecendo bem o primeiro-ministro Ricardo Moisés, esse pivete vai longe. Abraço. Olha, eu não sei não, viu, o André? Não sei não, viu? Com a derrota de hoje. Eu falava isso no programa de quinta-feira, né? O Bruno Pivetti, Fernando Lovato, se não conseguir resultado, ele convive com o fantasma exatamente do Humberto Louser fora, livre, disponível no mercado. Humberto Louser é um técnico que sempre agradou muito o trabalho do Ricardo Moisés. Enquanto comandou o Guarani, já tentou contratar o Humberto por 3 oportunidades, não conseguiu. Olha, eu não sei não, viu? E a Chapecoense já contratou o Gilmar Del Pozo. E acho que com essa derrota, tomara que não aconteça, mas uma derrota em casa, né, Ortiz? Depois de 3 empates, uma derrota em casa, o Pivete começa a balançar sim. Eu não ficaria muito triste não, viu? Ficaria muito triste não. Humberto Martins, que tá no Guarujá, daqui a pouquinho eu leio, Humberto. O que é isso aí, Fernandão? O que aconteceu? O goleiro tava com a bola dominada e foi atender o jogador do CRB e ele jogou pra lateral, o Guarani agora devolveu a bola. Devolveu a bola pro CRB? Sim. Rapaz. Tá sobrando, Cleitão? Tá sobrando, né, Ortiz? Tá sobrando. O pessoal não tá com muita pressa, não. O time do Guarani agora me parece que só quer tentar um empate num lance fortuito. Desculpa, mas se o goleiro tá caído, o árbitro tem que parar o jogo. O Guarani não tem que tocar a bola pra fora. É o árbitro que tem que parar o jogo. Bruno José recebe o lançamento forte demais. A bola sai, linha de fundo. Tiro de meta pro CRB. Vamos pro giro de tempo e placar. Tempo e placar. Brinco de ouro da princesa, jogados 36 minutos e meio, é segundo tempo no placar. O Guarani tem 0, o CRB tem 1. Quinino Alimentos, a vida com sabor especial. Fale já com Roger ou Noel, representantes Quinino Alimentos para Campinas e região. O WhatsApp é 19 99758 3686. Peixoto Multimarcas, seminovos e usados com garantia de motor, câmbio e procedência. Precisa financiar? Score baixo? Fale com o Max no WhatsApp 19 99537 4992. Só fica a pé quem quer. 2 mudanças no CRB, Cleitão, traz pra gente. 2, Ortiz, entrou camisa 26, o Edmar no lugar do 11, Renato, e pra saída do 18, João Paulo, entrou o 28, Christian Eto'o. Mais um que você conhece aí, Pedrinho, como é que é esse Christian Eto'o em campo? Mais um, é um lateral, eu acho que ele vai jogar ali de ponta, mas ele é lateral de ofício, muito ofensivo, muito agudo, e é legal ver, porque foi um garoto que eu acompanhei a estreia dele no profissional. Legal ver ele entrar dentro de campo. E é interessante você ver o Daniel Paulista ganhando o jogo e mudando o time taticamente, né? Vem cruzamento do Bruninho pra grande área, consagra o zagueiro, afasta o perigo, a bola sai pra arremesso manual, enquanto o nosso só muda nominalmente, né, Fernando? Ele tá com 3 zagueiros e 2 dobras de laterais, Ortiz. Sim. As 2 laterais são laterais e aqui tá na esquerda a mesma coisa. E quem diria que a gente falaria isso do Daniel Paulista, né? Cruzamento do Mike pra grande área é o Derek. É a terceira vez que o Derek tenta um voleio, Pedro. Não é possível, Pedro. Não dá pra chapar essa bola, fazer outra coisa, se posicionar melhor, Pedrinho? Ah, dava pra fazer, né? Dava pra fazer alguma coisa melhor ali. Ele tentou chutar do jeito que deu, mas o Guarani também precisa melhorar o cruzamento, né, Ortiz? Tá brabo, melhorar, né? Porque a bola sempre pra tudo trás. Nas costas, né? Pô. Tudo nas costas, tudo nas costas, tudo nas costas. Tá louco. Os caras acho que estão meio brigados com o Derek, viu? Os caras não estão gostando muito do Derek nesse time, não, viu? Diogo Matheus toca a bola pro Bruno José, cruzamento dele pra grande área, afasta a zaga. Pode falar, Fernandão. 6 dentro da área com o Derek também, Ortiz. Além do cruzamento não ser de qualidade, 5 marcando ele.
É quase que impossível, Ortiz. Guarani vai trocando passes ali na intermediária, campo de ataque. Bruninho domina pro Guarani, lado esquerdo para, toca de direita, abre bola pro Matheus Bueno, gira o corpo, Matheus Bueno devolve a bola pro Bruninho, vai arriscado ali, caiu, é falta nele. Saudade Alimentos, o sabor de fazer bem feito, representante exclusivo para Campinas e região, fale com o Roger. Piracicaba, Americana e região, fale com o Newton ou Evandro no WhatsApp 1999-7583-686. Grande abraço pro pessoal da Saudade, da Peixoto Multimarcas, da Quinino Alimentos, da Clínica Soul, da Massa Boa, da Rose Pisos, patrocinadores da Rádio Web Planeta Guarani. Vamos empurrar o Guarani, patrocinadorzada, para esse empate pelo menos agora aos 39,5. Vai diminuindo o tempo, Fernando. O Guarani tem aí uns 10, 12 minutos para tentar alguma coisa nesse jogo, Fernando. Vamos ver se o amigo do Pedro aí, o Falcão, dá uma mão para nós, que ele fez uma falta ali que não precisava, já que a gente deu o escanteio de graça, ele deu uma falta que não precisava. Diogo Matheus na cobrança, tomara que a lei seja a mesma. Ah, mas se ele quiser dar uma mão metendo ela dentro da grande área, também ajuda, né? Pênalti, né? Vambora, capricha, Guarani, capricha, Guarani. Espera autorização ali, Diogo Matheus. É do mesmo lugar de onde ele bateu aquela que passou lambendo, hein? Diogo de um lado, Mike do outro. Espera autorização do árbitro. Chegamos aos 40 minutos redondos de jogo na segunda etapa. Diogo Matheus autorizado. Acertou a barreira. No rebote, Mike toca atrás pro Alan Santos, toca pro Lucão. Agora o CRB tenta adiantar a linha lá para marcar a saída de bola do Guarani. Bola recuada pro Tony. De pé direito, o Tony toca a bola pro Lucão ali no lado esquerdo. O Lucão vai rompendo a linha demarcatória no meio de campo, faz o passe pro Mike. Domina o Mike já no campo de ataque. Chegou na terceira linha, cruzamento do Mike para dentro da grande área. Conceição, Anderson Conceição afasta o perigo. Sobrou pro Matheus Bueno, ajeitou no peito, bateu para fora. A matada foi linda, Fernandão, mas a batida... Ele pegou muito embaixo da bola, né, Ortiz? Ele matou ali, era pra pegar aquela bola cortando a bola assim, ele pegou muito por baixo e mandou por cima do gol pra fora, Ortiz. Essa é aquela bola que o jogador fala, Pedrinho, agora eu me consagro, né? Mata no peito, põe na grama e na hora de chutar, meu Deus. Tirar o 10, né, Ortiz? Puta vida, parecia o seu Joselino Barbacena lá, né, Coitão da escolinha do professor Raimundo. Ai, meu Jesus Cristinho, já me achou eu aqui de novo. Mais ou menos por aí, né, Ortiz? Ortiz, quando você quiser, público e renda da partida. Manda, Coitão, põe no ar, 41. Público total, 4.846, para uma renda de R$ 129.210. R$ 4.846 pagantes. Ih, deu uma travada no sinal agora, quase que eu acertei redondo, né? Mas eu considero na margem de erro. Eu falei no máximo 5 mil, né, Fernandão? Tô certo, né? Não, tá certo. 2 pontos pra cá, 2 pontos pra lá, tá tudo certo. Tá certo, né? Só pro Guarani que essa margem de erro não funciona, né? Porque 2 pontos pra lá nós não tem, 2 pontos pra cá nós não tem. Continua lá naquela zona horrorosa de classificação, o time do Guarani que já liderou a Série B nas primeiras rodadas, né? Passe do Bruninho, achou bem o Mike dentro da grande área pela esquerda, ele bateu pro gol, cruza essa bola. Se bem que eu não posso nem pedir o cruzamento, a bola fica viva ainda, a defesa do CRB consegue evitar um escanteio, hein? Eu posso nem pedir o cruzamento, ô Pedrinho, porque todos os atacantes do Guarani estavam dentro da pequena área. Ele não tinha ninguém atrás da linha da bola para ele poder cruzar, Pedrinho. Atrás, é verdade, é verdade. Faltou um posicionamento melhor ali, Fernandão. Alguém na marca do pênalti ali pra chapar essa bola pro fundo do gol. Todo mundo fechou, né? Tem a sensibilidade de alguém ficar atrás. Bruno José recebe na lateral da grande área, tenta o cruzamento em cima do Anderson Conceição. A bola sai, é escanteio pro Guarani. Cobrado curtinho, Bruno José para Diogo Matheus, tocou a bola curtinha ali. Cruzamento do Neilton pra grande área na mão do goleiro. É o terceiro cruzamento do Neilton no mesmo lugar, Coitão. Do mesmo jeito, né, Ortiz? E o Guarani tá desperdiçando essa chance, cobrando curtinho, traz a bola pra trás, cruzada intermediária, não dá certo. Não dá, Fernandão. Pode esquecer, esse jogo aí a gente não consegue nada, não. É o que eu falei, Ortiz, jogar contra 3 zagueiros, você não cobre os 3 zagueiros lá atrás, eles jogam na sobra tranquilo, tirando bola. Então, a chance do Guarani hoje é marcar um gol, uma falta, um chute fora da área, alguma coisa assim, porque em jogar trabalhada de cruzamento vai ser difícil. Olha lá, passe errado do Guarani, a defesa do CRB corta, recupera a bola o time do Guarani na intermediária, tenta o passe forçado demais pro Bruninho, chegou a marcação, recupera a bola o time do CRB, aperta a marcação, o Guarani ali não dá certo, sai jogando o CRB, pede uma falta o CRB, o árbitro não deu, bola ainda com o time do CRB, lado direito, campo de defesa, chutão do Fábio Alemão lá pro campo de ataque, sai o Tony do gol.
domina a bola de pé direito na entrada da grande área, sai tocando curtinho ali pro Alan Santos na intermediária, campo de defesa do Guarani, lado direito, perto do círculo central, toca a bola na esquerda, vem mais uma mudança no Guarani, a mudança dos 43, 44, né, Fernando? Que a gente não entende, né, Fernando? Não podia faltar, né, Ortiz? Eu tava até estranhando, tava chegando quase 44 e a substituição não vinha. Ô Pedro, você já jogou, Pedrinho. Quanto tempo um jogador que sai do banco de reserva demora pra entrar no jogo, Pedrinho? Sai do banco de reservas. Agora eu não consigo entender, o Ortiz. É essa substituição mesmo aí do faltando 3, 4 minutos pra acabar. O jogador vai entrar e vai fazer o quê ali, então, né? E outra coisa, o jogador sai do banco frio. O jogador não tá na pulsação do jogo. Ele demora pelo menos uns 5 minutos pra sentir o jogo, pra saber onde ele pode correr, quem do adversário. Porque uma coisa é você ver o jogo do lado de fora, outra coisa é sentir o jogo dentro do campo. Ele vai demorar 5 minutos pra entrar no jogo. Ele tá entrando aos 44, quem sabe ele tenha uma chance aos 50, né, Pedrinho? Pois é. E me parece que é só pra falar que fez a alteração, né? A muleta das 5 mudanças, né, E Fernando? agora com 44 ele tira um volante pra jogar um atacante. 44, o menino vai fazer o que? Você vai cobrar o menino que entra com 44? Traz a mudança pra gente, Coitão. Quem saiu e quem entrou? Saiu camisa 18, Matheus Bueno, pra entrada do camisa 19, o João Vitor, que tava aquecendo desde os 30. Pois é. Desculpa, mas chega, Pivete. Tchau, vai. Falta ousadia, né? Falta Bela, coragem. tchau, Bela, tchau, Bela, tchau, tchau, tchau. Adeus, Pivete. Ah, tá louco. E viu? fora que o Derek tá mancando, né, com câimbra, Ortiz. E quem que ele iria colocar? Vai deixar o menino com câimbra, aí machuca. Vai falar que o rapaz é bichado. Neilton traz a bola pra perna esquerda, toca pra perna direita, entrada da grande área, dividiu, perdeu a dividida. Parecia tinha um jogador adulto contra um jogador do dente de leite, Fernandão. Sub-11, vai. Parecia um sub-11 com um profissional ali. Brincadeira, né, Ortiz? O cara só parou na frente dele ali e já ganhou a bola do... Nossa senhora, olha o que é isso. Que é isso? Você viu que disputa? Meu Jesus, vai o braço contra o outro lado. Que é isso, gente? Que é isso, minha gente? Que é isso? Mais 7. Vamos até os 52 minutos, então já temos 46 quase, 45 e 50 de jogo na segunda etapa. 1 pro CRB, 0 pro Guarani. Bruno José recebe a bola na meia pelo lado direito. Ih, Diogo Matheus sentiu. Tá todo mundo. É cãibra do Diogo Matheus, graças a Deus, Fernando, porque ele trouxe a mão no posterior ali, mas foi cãibra, né? Não, tá travadinho, olha lá, mão no posterior, ó, mão no posterior. E aí, a briga pela bola, o Neilton perde a bola, dá de graça pro time do CRB. Ah, esquece. Que é isso, Fernando Lovato? Que atuação horrorosa do Guarani, Fernando. Ortiz, e aí ele coloca o João Vitor, que sempre entra pela direita aberto, lá no meio, jogando na esquerda pro meio. Então você vê a bagunça, ele tá perdido. Realmente o Pivete não tem um jeito diferente de jogar sem ser esse. Coitão, tem uma musiquinha que você tá com saudade aqui. Posso soltar, Coitão? Manda lá, Ortiz. Passo a semana escutando as notícias, fico rezando pra meu time melhorar. Compro boné, compro camisa, compro tudo. Fico tremendo quando vejo o time entrar. Começa o jogo, já começa o desespero. Não tem garra, nem molejo, nem talento. A gente grita, incentiva, não tem jeito. Meu Deus do céu, eu não aguento o sofrimento. Eita, time ruim. Vai, Fernandão, não tem jeito não. Com time desse, como vai ser campeão? Eita, time ruim, não tem jeito não. E o Mike recebe a bola dentro da grande área, se atrapalha a zaga do CRB, corta. Eita, time ruim, Coitão, não tem jeito não, Coitão. Ah, falta qualidade e falta treinamento, né, Ortiz? Olha o Guarani. Olha o chute de longe, a bola desviada pela zaga, afasta a zaga do Guarani. Eita, time ruim, hein, Fernandão? Ah, Ortiz, o time não tem ímpeto de marcar o gol. É um time que perde muito gol. Parece que não tem o tesão de marcar gol, né, Ortiz? Impressionante. Eu não te boto nessa dividida não, viu, Pedrinho? Mas que o time é ruim, viu? Desculpa, mas é ruim, viu? É ruim, viu? O time tá mal. Teve Mexeu, né? Tem jogador do CRB saindo fazendo careta. O cara já é feio, ainda sai fazendo careta, Coitão. Nossa senhora. É isso, Ortiz. Tá saindo camisa 6, Guilherme Romão, pra entrada do camisa 32, o Hereda. Agora, vamos falar uma coisa, Ortiz? Neilton, hein? Que tiriça, hein? Ah, não diz a que veio. Bruninho. Né? Não é tiriça do Bruninho. Mike domina a bola, toca pra trás pro Bruninho. Bruninho toca um pouco mais atrás ainda. Domina Lucão. Lucão é o meia do Guarani, rapaz. Olha lá. Lucão jogando como meia. Olha lá. Faz o passe pro Bruninho. Bruninho pega. Todas as bolas que o Bruninho pega, ele dá 2 passos e toca pra trás também.
A bola chegou ali no meio de campo, o Guarani vai trabalhando a bola sem pressa nenhuma, 48 minutos e meio, o Guarani trabalha a bola no meio de campo, Fernandão. Ortiz, não tem, né, é um volante e 2 zagueiros armando o time, não tem criatividade, não dá nem pra culpar os meninos aí. Vem chegando o Guarani de novo, lado esquerdo, o Lucão. Toca a bola na esquerda agora pro Bruninho, achou o Mike lá no campo de ataque. Mike vai pra linha de fundo, cortou a marcação, tocou no bico da grande área pro Bruninho, vem a batida dele, a bola fica em cima da zaga. Reclama o Bruninho com ele mesmo, né? A bola fica viva ainda, reboteada, vai saindo. É arremesso manual pro Guarani. 49, faltam 3 minutos, Fernandão. Dá pra empatar, pelo menos? Ortiz, numa jogada ali cruzada, uma falha do zagueiro do CRB, você pode marcar, mas é difícil. Pode ser até contra, né, Coitão? Não reclama não, né? Pode, mas o Guarani não tá conseguindo produzir pra isso, né, Ortiz? Quem sabe agora? Bruninho pro Mike, Mike na esquerda domina, toca atrás pro Bruninho de novo, bico da grande área, lado esquerdo, cruzamento dele, a bola desviada pela zaga, sai. É escanteio pro Guarani, vai ser no escanteio, Fernandão. O Gordinho tá infartando lá, Fernandão. Tá quase igual eu ali, o Gordinho. Parece o Ronaldo Nazário, rapaz. Tá infartando o menino ali. Escanteio pro Guarani, quem sabe a gente busca o empate aí. Já meu também Deus não é do bom. Céu. Tá acabando o jogo. Cruzamento pra grande área, sobe a zaga do CRB, afasta o perigo. Reboteada sobra pro Mike, é o último homem do Guarani lá na intermediária, campo de ataque, hein? Cruzamento do Bruninho pra grande área pra brigar com o goleiro. Subiu ali Diogo Matheus, meteu o pé no goleiro, dividiu com o goleiro caiu, ele vai acabar o jogo deitado ali, Pedrinho. O goleiro adora uma cera. Ainda mais nessas condições aí, vai ficar, né? Vai deitar e vai ficar. E o que é pior, o Diogo Matheus nem encostou nele, Fernandão. O pior de tudo é isso. Né? Né? Ele ia encostar, ele tira o pé, ó, ele puxa o pé. Mas nem é mais, vai fazer cera, né, Ortiz? Olha lá. Pivete, chegou sua hora, velho. Infelizmente, Pivete, tchau, né, Coitão? Não dá, né, Ortiz? Não dá, ele não consegue mais extrair, ele conseguiu extrair quando o time não tinha entrosamentos, quando ele conseguiu o tempo de trabalho, o time evoluiu, aí não tem como. É estranho comentar isso, né, Fernandão? Mas quando o treinador não trabalhou o time jogou 2 partidas primorosas, né, contra o Avaí e contra o Ceará, né? E olha o CRB chegando, a bola saiu, pode falar, Fernando. Ultimamente a gente vê nos times, não é só no Guarani, quando tem mais tempo pra treinar, pior o time joga. Eu não sei o que acontece não, Ortiz. Mais um. Deu mais um. Enquanto os times mais treinam, pior eles jogam, impressionante. Então aumentou o nosso sofrimento em mais 1 minuto, era pra ser o último, temos mais 2 minutos de jogo ainda. O Guarani troca passes ali na intermediária, campo de defesa, Neilton domina, rompe a linha demarcatória do meio de campo, nada de velocidade, toca atrás pro Bruno José. Bruno José domina, o Bruno José tá fazendo lateral e o Diogo Matheus lesionado tá encostado aqui no lado direito fazendo número em campo, mancando nitidamente o Diogo Matheus fora do jogo, hein? A bola chegou ali na esquerda ali pro Mike, domina na lateral da grande área, bateu cruzado, olha o rebote, olha o gol, perdeu! É o Neilton, o goleiro rebateu, a bola ficou olhando pro Neilton e falou, faz, Neilton, ele olhou nada. Fazer gol pra quê, Cleitão Vendemiato? Olha o que faz o Neilton, joga a bola por cima do gol, sem goleiro, Cleitão. Aí, Ortiz, a gente fala e a gente ainda se passa por errado. O cara era o novo Neymar, Ortiz. Olha o que ele fez com a bola. É um negócio pavoroso, Ortiz. Não tem condição. E eu concordo, o Bruno Pivete já também, pra mim, não tem mais condição. Mas o time é ruim, Ortiz. Mas o Fernandão deu 10 jogos certinho, né? Agora não pode soltar as trombetas. Vem chegando o time do CRB, a batida de longe, a bola desvia, desviou nada, saiu lisa. É tiro de meta pro Guarani. Já faltam 40 segundos pra acabar o jogo, gente. Faltam 40 segundos para acabar o jogo. Tiro de meta cobrado pelo Tony, faz a ligação direta. Vamos fazer o finalzinho do jogo, aí a gente comenta bastante no pós-jogo. O Pedrinho não fica conosco no pós-jogo, né, Pedrinho? Vai ver a mulher, vai matar a saudade da família. Deixa que não é corneta daqui, viu, Pedro? Eu vou me ausentar dessa corneta, então não vou entrar em polêmica. Melhor. Deixa que não é corneta daqui, viu, Pedro? Hoje vai ser bravo, Pedrinho, hoje vai ser bravo. A gente vai pro intervalo, volta do intervalo, o Pedro faz a sua análise da partida aí ficamos Cleiton, Fernando Lovato e eu aqui na cornetagem pura. Vem Guarani chegando pela esquerda, a bola fica nas mãos do goleiro, ergue os braços o árbitro, trilha o apito, ao Cerqueira. Final de jogo no Brinco de Ouro e o Guarani conseguiu ressuscitar mais um defunto na Série B. O Guarani que já perdeu pro Lanterna Juventude.
O Guarani que empatou com a Piruada na zona do rebaixamento. O Guarani que empatou com a Chapecoense que beirava a zona do rebaixamento. Agora ressuscita o CRB, vice-lanterna da competição. CRB 1, Guarani 0, Fernando Lovato. Ortiz, primeiro tempo o Guarani até foi bem, tomou o gol. Segundo tempo começou ali um pouquinho, mas depois o time, realmente, o Daniel retrancou o CRB e o Guarani ficou cruzando bolas na área com o Derek somente, né? E aí foi a falta de visão, pra mim, do treinador. E não povoar a área dele, já que vai cruzar, tem que ter alguém pra cabecear. Agora ele quer cruzar a bola e não tem ninguém pra cabecear, aí fica difícil e a zaga do CRB sobressaiu no segundo tempo contra o Guarani. Ô Pedrinho, vai fugir um pouquinho do contexto, mas o pessoal do YouTube aqui tem uma mensagem. Minha raça. Pedro, onde você começou a sua carreira? Pergunta pra você. Onde eu comecei minha carreira? Isso, onde você começou como jogador, em categoria de base? Onde começa o Pedro dar os primeiros passos pro mundo do futebol? Eu dei os primeiros passos num projeto do Barueri, que era ali no Costa Silva. E depois joguei no rival aqui de Campinas. Bate na madeira. Só sujou os pés só e depois limpou, né, Pedrinho? Joguei no rival. E depois fui pro Paulista de Jundiaí, a gente fez Vamos ouvir lá, pera aí, Pedrinho. O adversário ficou o tempo todo na linha baixa ali, se defendendo. Vieram jogar por uma bola, acharam um gol de bola parada. Infelizmente a gente não foi eficiente na oportunidade, e futebol é assim. Se a gente não tem oportunidade no mata, acaba futebol pagando o preço no final. Cara, eu tô orgulhoso do time, em termos de criação, né? Mas a gente tem que ficar atento, né? Já é um alerta. 4 jogos que a gente controla o jogo, cria bastante e acaba não sendo eficiente nas oportunidades, não fazendo gol, e a gente está perdendo pontos importantes, está distanciando do pelotão ali da frente, que esse elenco aqui, esse grupo foi formado, né, com jogadores técnicos, é um grupo muito bom para a Série B, para brigar lá em cima, mas infelizmente a gente não está concluindo com os 3 pontos no final. Corrigido. Cortaram até a entrevista. Não vai dar tempo de treinar, a gente já tem outro jogo muito difícil lá em Novo Horizonte e a gente tem que buscar esses 3 pontos fora e não ficar muito longe ali do pelotão da frente. Tá certo, Alan, obrigado pela atenção. Olha, o Alan Santos disse que está orgulhoso do time. Daqui a pouco a gente vai ter muito subsídio para comentar, mas termina, Pedrinho. Aí depois de sujar os pés, você começa a sua carreira de verdade. Exatamente, onde? Subo aqui, né, profissionalizo aqui no Guarani. E aí vou pro Boa Esporte na Série C, volto pro Guarani. A gente quase sobe com o Guarani em 2021, né? E termino a carreira no Monte Azul lá, jogando a A2. Mas como atleta do Guarani, emprestado pelo Guarani para o Monte Azul, Guarani, né? E aí quando termina o seu contrato com o Guarani, você decide encerrar a carreira, né? Exatamente. Com muito custo, né, Pedro? É uma decisão muito difícil, né, para um atleta. Né? Foi a decisão, sem dúvida, mais difícil da minha vida. Mais difícil da minha vida. Eu penso e repenso todo dia, mas foi uma decisão muito convicta, assim, com a minha esposa também, com muitas pessoas, né, que eu confio me apoiando, mas foi difícil. Eu sinto saudade demais. Imagino, se eu sinto. Eu acordava aqui, queria descer correndo pro brinco para poder fazer a imagem, para poder fazer foto do jogo. Imagino você, que tinha aquele ritmo de treinamento, apresentação, viagem, convocação, né, Pedro? É um mundo completamente diferente do mundo normal, né? É sim. O futebol é um mundo à parte, a gente vinha falando, né? Quem vive do futebol, quem conhece os bastidores ali do futebol, sabe que é um mundo à parte, é muito, muito gostoso, com muita luta, com muito sofrimento, tem os seus custos sim, mas é muito, muito gostoso, muito prazeroso. Dá saudade todo dia, Ortiz, antes do Pedrinho se despedir da gente aí, ainda pra falar do projeto, né? Não segue o jogo. Depois ele tem que falar do projeto dele também. Tá bom? Cleitão Vendemiato, terminou o jogo lá, o Guarani faz uma atuação para o orgulho do Alan Santos, mas para tristeza e decepção nossa, muito ruim, né, Cleitão? Muito, muito ruim, Ortiz, muito abaixo. Um time que a gente já sabe até a tônica do que vai vir na coletiva, um time que controlou a posse de bola, um time que teve as oportunidades, só que o Guarani vem colecionando oportunidades, mas também vem colecionando resultados negativos. Desse jeito, Ortiz, não existe futebol bonito que salve. O time do Guarani não consegue mais jogar e não consegue mais ser capaz de vencer jogos, e agora, se o Guarani não tiver uma mudança drástica, e eu não tô nem falando simplesmente de troca de treinador, pode ser também, mas daqui pra frente, se alguma coisa
coisa não mudar do Guarani, aquilo que a gente tinha como um objetivo plausível, porque nessa parte eu concordo com o Alan Santos, eu acho que o Guarani tem time para brigar, vai ficando cada vez mais complicado. Eu acho que tem time para brigar, Fernando Lovato, quem conquista resultado. A gente pode teorizar muito sobre elenco, sobre qualidade individual de jogador, sobre um monte de coisa. Mas o futebol, para mim, é resultado, infelizmente. O futebol é o único esporte do mundo onde o melhor time nem sempre vai ganhar do pior time, né, Fernando? Ortiz, o Guarani, ainda mais agora pela entrevista do Alan Santos, cai naquelas coisas de antes, né? Temos time pra isso, temos time pra isso, mas o resultado não vem. É o Guarani do Marcelo Chamusca. Eles acreditam que ali tem um elenco, pode até ter, a gente não duvida, já demonstrou que tem qualidade, porém eles vivem num mundo que a gente tem elenco, a gente tem time técnico, a gente tem time isso, mas o resultado não vem. Isso acaba dando desconfiança pro torcedor, pro próprio elenco, comissão técnica. Todo mundo olha pro cara do outro e fica desconfiado. Pô, a gente joga, mas não ganha, o que tá acontecendo? Então, agora precisa tomar uma atitude diferente do que vem fazendo. E para você, meu amigo, aqui no YouTube, a gente vai terminando a nossa transmissão, tá? Chega de canal de YouTube por hoje, né? A gente vai no nosso Segue o Jogo, que é o programa pós-jogo da Rádio Web Planeta Guarani, apenas no Radiosnet. Mas como é que eu ouço? Aí na descrição do vídeo, aí no vídeo, na apresentação da live, tem o link do Radiosnet. É só você acessar lá e clicar. Ou então, radios.com.br, procura lá Rádio Planeta Guarani e vem pro Segue o Jogo, vem participar. Vamos falar desse CRB 1, Guarani 0. Infelizmente, mais uma derrota do Bugre na Série B do Campeonato Brasileiro, uma derrota dolorida que vai trazer uma semana muito fia daquilo aqui pra gente de trabalho na Rádio Planeta Guarani, hein? Tem jogo na quarta-feira, mas ainda assim a semana vai ser bem pesada, viu? Rápido intervalo e a gente volta já no nosso Segue o Jogo. Querendo comprar ou trocar o seu automóvel, mas seu score está baixo? Você é autônomo ou não tem CNH? Venha para a Peixoto Multimarcas. Temos a melhor equipe da região para aprovar o seu crédito. Temos os melhores carros com procedência. WhatsApp DDD 19 9 95 37 49 92 ou pelo telefone DDD 19 32 25 99 43. Instagram @Peixoto Multimarcas _CPS. Facebook Peixoto Multimarcas. Essa dica é para você, meu amigo varejista, dono ou comprador de supermercados, ou você que tem seu pequeno negócio. A Massa Boa é uma das maiores fábricas de pão de queijo do interior de São Paulo. Mas não é só pão de queijo, não. Salgadinhos congelados, todos de dar água na boca. Leve a marca Massa Boa para o seu cliente de dia a dia. Distribuidor Massa Boa para Campinas e região é o Roger. Fale com ele agora pelo WhatsApp 19 99 758 3686. Massa Boa. É uma delícia. Você conhece a Clínica Soul? Joelho, coluna, ombro, cotovelo, mão, punho, quadril, pé, tornozelo, fisioterapia, oncologia ortopédica, clínica médica e dor, ortopedia pediátrica, núcleo de medicina esportiva, tudo isso você encontra na Clínica Soul. Acesse já clinicasoul.com.br ou acompanhe pelas redes sociais. Uma das maiores marcas do Brasil, você certamente já conhece a Quinino e você precisa conhecer.